Seja bem-vindo ao podcast Sem Tensão. Eu sou o Adriano Rodrigo. Eu sou o Robson Galvão. E hoje, como é que estamos hoje aí, Robson? Hoje a gente está muito bem acompanhado, hein? Estamos aqui com o Otávio e com a Raquel, certo? Mas antes que eles se apresentem, a gente vai pedir pro Otávio fazer aquela chamada que só ele sabe fazer, né, meu? Aquele bordão. Aquele bordão. Fala, turma! Vocês estão bom? Não podia Isso aí faltar. bordão, hein? Virou, agora vocês já sabem com quem que a gente tá falando, hein? Vamos aí, Adriano, podcast que dá voz. O eletricista. Não pode Isso aí. esquecer, hein, Não pode cara? esquecer do Não nosso pode bordão esquecer. também. É verdade. Mas é isso aí, Otávio, Raquel. Prazer ter vocês aqui. Prazer é Boa nosso. noite. Prazer é nosso, obrigado pelo convite aí. A gente tá muito feliz aqui de estar aqui com vocês. Prazer aí conhecer vocês pessoalmente, né? A gente só se Opa. conhecia por Pela rede Instagram, social. Pela É. rede social, né? O prazer é nosso aí conhecer vocês Obrigado. pessoalmente. É A gente uma acompanha honra lá, né? estar, ser convidado. E a pergunta que não quer calar é qual, Adriano? Vocês estão bom? Que estão bom. Bom, Graças a Deus. Depois de uma viagem longa, Depois vocês de uma estão viagem bom. longa, hein? 1h20 mais ou menos, né? É mais de 1h20 pontos de Bastante trânsito. trânsito. Cara, a São gente Paulo. se sente até lisonjeado, porque assim no caso de vocês, como outros que já participaram com a gente também, mais de 1h, 1h30 aí, né? E alguns até mais do que isso, É. para poder participar do podcast, para poder chegar até aqui. Então a gente fica muito feliz, porque a gente percebe, né, que o podcast ele causa sim uma influência na vida dos eletricistas e de outras pessoas que também Sim. assistem, que gostam do conteúdo. E vocês aceitar esse convite aí, fazer toda essa viagem para chegar aqui, que a gente sabe que não é fácil, deixa a gente muito feliz aí, viu? Imagina, Obrigado. é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. E vale muito a pena, né? Falar também, compartilhar histórias, ideias. Isso aí. É dar voz mesmo ao eletricista aí. Que tá Verdade. no chão de obra. As ali. resenhas do dia a dia. É isso mesmo. Verdade. Você é engenheiro eletricista, certo? Isso. Engenheiro eletricista. E a Raquel? Eu sou turismóloga e técnica em processos fotográficos. Nada a ver com elétrica. Ah, mas a história que eu fiquei meio que sabendo aí foi que você que incentivou a abertura dessa empresa aí. Como é que funcionou Vou isso? até deixar ela Verdade. contar o início aí. Isso. Que eu sempre conto, então hoje eu vou deixar ela falar. Aproveita que é o mês das mulheres, então isso. vamos dar essa moral aí. pra ela hoje. É verdade. Na verdade, quando a gente se conheceu, nós éramos os dois estagiários na Prefeitura de Ribeirão Pires. A gente trabalhou no Parque Municipal Milton Marinho de Moraes. E eu era estagiária de turismo, então trabalhava com a monitoria, recebendo esses turistas, essas pessoas no parque. E o Otávio era estagiário de engenharia elétrica. Precisava fazer estágio para concluir a faculdade. É, os dois, né? Então a gente estava os dois no ano final da faculdade, estagiando, e aí a gente se conheceu. E aí a gente começou a namorar e foi lá, e aí a gente estava no final da gestão. Então o estágio aconteceu nos últimos meses da gestão, e aí teve a eleição, e a gestão que a gente estava não venceu. E aí, vocês bem sabem, né, que troca de gestão, Troca tudo. troca a equipe toda. Então a gente acabou perdendo a oportunidade daquele trabalho no parque. E a gente estava ali naquela situação de pandemia, né? Então isso era 2020, segundo semestre de 2020. E aí a gente, sem saber o que fazer, em janeiro de 2021, a gente não tinha ideia. Eu tava no final, a gente teve que fazer a faculdade, a minha EAD. era EAD, A minha também tive foi. que apresentar o TCC EAD. E meu último ano de engenharia era para ser tudo aula prática. E não E teve. não tive, fiquei um ano fazendo, porque teve a pandemia, a gente teve que fazer um ano de EAD, né, É. na faculdade. E aí a gente não sabia bem o que fazer, e a minha área de turismo estava quebradíssima. Então, assim, para trabalhar com agenciamento, que é venda de viagens, que era o que eu queria, sem opção alguma de contratação. E meus pais, comerciantes a vida inteira, então eu sempre tive um pé ali no empreendedorismo. Falei para ele, poxa, por que você não abre uma empresa para trabalhar com elétrica, já que você sabe fazer isso? E ele já tinha experiência em segurança eletrônica, né? Já tinha contado para mim que tinha. É que assim, segurança eletrônica já te puxa um pouco para elétrica, né? Mas o meu forte, eu trabalhei 3 anos numa empresa de segurança eletrônica.
E a gente instalava câmera, cerca elétrica, fechadura, fazia Alarme. manutenção em portão automático, alarme. Mas elétrica, assim, o pessoal normalmente deixava o ponto pra gente, né? Era só chegar e instalar. Era só chegar, plugar na tomada e já era. Você não precisava fazer, né? Fazer tomada. E como é que foi o impacto dessa frase dela pra você? Da empresa? Porque você tá saindo, mesmo que você ficou um Sim. tempo ali por causa da pandemia parado, mas você meio que saiu de um CLT. Você saiu de uma prefeitura onde você tinha que Sim. bater ponto. Sim. Então, cumprir horário, tudo bonitinho, e aí de Tinha o repente... salário no meio- certinho. Nem todo mundo da fixo. prefeitura bate ponto. É, porque... Tem uns A que gente usam escreveu- meio. Não, a gente Batia batia, ponto, a gente batia A gente sim. escrevia no... Escrever no papel, a hora que chega, a hora que sai, batia. Tem uns E que aí não você faz- recebe essa frase dela, abrir empresa. Porque abrir uma empresa, né, você ser o seu próprio patrão, você vai ter que administrar seu tempo, enfim, tudo passa por você. Mas como foi? Deu um Acho que susto eu assim? lembro Foi- até hoje que ela falou, por que você não abre uma empresa de elétrica? Eu falei, nossa, empresa de elétrica, eu não sei nem ligar o interruptor. Porque eu não sabia mesmo. É verdade. Porque o pessoal acha que faculdade de engenharia te ensina você abrir uma tomada, mas não é isso. A maioria é teórica, né? Então é muito difícil. Eu sabia muita coisa na teoria. Os cálculos, ele Cálculo, sabia. tudo. Projeto. mais essas um coisas pouco sabia. assim, sabia também, porque a gente tinha aula de AutoCAD na faculdade, né? Uhum. Mas assim, na prática, assim, não sabia nada, não sabia ligar uma tomada, um interruptor, né? Eu tomei um susto, eu falei, quer saber? Vamos tentar. E aí até que o nosso primeiro cliente foi uma empresa que eu trabalhei de comprador. Quando eu entrei nessa empresa, eu era comprador, era uma empresa de caixa d'água de fibra de vidro, eles faziam. É bem pertinho Nem de onde a existe gente mais, mora. né? Existe ainda? Existe ainda. Existe. É uma empresa grande. Bem grande. Caixa d'água de fibra de vidro. Que antigamente tinha caixa d'água de amianto. amianto, cimentícia. E aí agora Essa aqui não Ah, pode tá. mais. Essa, Não essa pode agora, mais. essa de agora é fibra de vidro. Isso, as azuis que a gente costuma ver são todas de fibra de vidro. Tem umas que é de plástico, né? É. Que é As que menores, derrete, né? que derrete quando bate muito sol. E agora tem umas novas que são de fibra de vidro. Isso. Entendi. O legal da fibra de vidro é que você consegue fazer reparo, né? E dá pra fazer elas personalizadas Personalizada, também. quadrada, tanto. Mas você falou aí que você estudou engenharia, né? E aí falou, vou montar a elétrica, mas eu não sei ligar um interruptor. Sim, Você conhece o Renato Albani, né? O comediante. Conheço. Você vê que ele fala isso aí direto. ele é comediante. Ele fala isso direto, que cara. Se formar engenheiro, vai virar Uber. Não, ele fala assim, ó, o cara faz engenharia, mas quem sabe fazer é o eletricista. Mas isso. engenharia, pra quando tiver na situação, ele fala, chama o eletricista. E aí aí a gente prestou, mandar um abraço aqui pro Nicolau, que é dono lá da Macrocaixa. A Flávia também. Fez o primeiro serviço A lá gente na fez o Macrocaixa. primeiro serviço deles, acho que foi De segurança eletrônica. Segurança eletrônica. As câmeras estavam paradas, eu mandei mensagem pra ele, eu abri uma empresa de elétrica, a gente também tá mexendo com segurança eletrônica. Quando eu abri a empresa, nosso forte era segurança eletrônica, né? Aí foi nosso primeiro cliente, que era para fazer... E, na verdade, a gente não tinha nem aberto oficialmente, né? A gente tinha A ideia... a ideia, a gente estava ali no planejamento, isso foi em dezembro. Ainda, a gente não tinha nenhum nome. Ainda a gente tinha umas 3 opções de nome. E aí o seu Nicolau abriu essa oportunidade pra gente ir lá, ajudá-lo e tal. E aí depois em janeiro, no dia 4 de janeiro, aniversário da NT. E aí a gente abriu mesmo, a gente formalizou um Instagram, criamos o nome, a gente fez onde veio o identidade nome? visual. NT? O primeiro nome era para ser OMS, que é a unidade da resistência, né? E dá certinho o meu nome completo. Otávio Honorato Menezes da Silva. E as iniciais ali. Ia ser a iniciais unidade dele. de resistência. Aí a gente foi tentar criar O domínio de site. um domínio de site e o Instagram. Não tinha como. Não tinha opção. Já tinha Já gente. existia. E aí já tinha muitos, não Já era tinha tipo assim, muito tinha como, um, tinha muitos já. E aí não deu Aí certo. Você que deu a ideia. Aí depois a gente começou a ir por outros caminhos de siglas, assim, porque a gente não queria pôr um nome muito grande, a gente queria que ficasse pequenininho. Curtinho, né? E aí a gente pensou em HM, de Honorato Menezes, ou de Honorato Medeiros, que é o meu sobrenome. Só que também já existia. E aí a gente começou a pensar em personalidades. E aí ele gostava muito do Nikola Tesla. E aí virou NT de Nikola Tesla. Aí o pessoal, aí tem o nosso logo,
Tem o N e o T, e no final do T tem Uma curvinha. uma curvinha. O pessoal fala, mas o que é isso? É um fio de poste? A galera acha que é um Acho postinho, que né? é um postinho, mas parece um postinho. Mas a gente, quando a pessoa pergunta, fala, não, aqui é o A corrente é alternada. o tipo de onda da corrente alternada, senoide, né? Que é bem no final. Que foi a maior criação, maior descoberta de Nikola Tesla. Muito Olha, bem que criado. interessante, hein? Tá vendo? Inclusive, muito obrigada a Tadeu, que fez a identidade visual da NT Elétrica, que a gente usa até hoje. Vai fazer 5 anos. A gente está com a mesma Interessante, identidade hein, visual. E aí a gente cria a NT, a gente abre ela em janeiro de 21. E eu trabalho com o Otávio durante uns 7 meses, mais ou menos. E aí depois eu volto a me inserir no mercado de turismo. Aí continuo trabalhando, mas de outras formas com ele na NT. Eu fiquei triste, né? Que ela... Te abandonou Abandonou, no é. serviço, né? Só um pouquinho, só um pouquinho. Mas foi muito legal, foi um início diferente, assim. Aí passamos uns perrengues, eu passei uns sustos com porque a ele. gente também não morava junto na época, né? É, a Ela gente era morava na casa namorado. dela, a gente só namorava. Então, por exemplo, a gente fechava uma obra, R$1.000. Então, R$500 era dela e R$500 era meu. É. A gente sempre dividia 50-50, entendeu? Ah, não tinha essa, eu sei mais que você, eu vou ganhar mais, você vai ganhar menos. Não. Tá sofrendo Metade, junto, metade, né? tem. Tá ali junto. É, agora é 100% meu. Então. Agora é 100% dela. E você nem pode dizer ao contrário. Aí ele vai e Só fala pode assim, falar, ô tá senhor, ô Senhor Deus, poxa, eu te pedi uma mulher certa, não que ele esteja certa sempre, né? É, mas aí agora é 100%. Mas essa história de nome é legal, né? Porque você vê, NT, quando vocês falaram do nome de vocês lá pra ele, aí eu falei pra ele, de onde vem NT? A gente sempre É, fica mas com o isso pessoal- quando é siglas, né? É, Tentar algo mais... Dá um... O pessoal Igual pergunta, mas o que é natural, NT? né? Seu nome é o quê? É, tipo, Nicolas? É alguma coisa? Não, é Nikola Tesla. O cara que descobriu a corrente alternada, não sei o quê. E o KV, né? Você conhece o KV? KV é Sim. Então, eu pelo menos achei que era Kelvin, né? quilowatt, É quilowatts, Quilo cara. vai. kilovolt. Kilovolts. Falei, caramba, que interessante, né? E quando eu abri a loja, eu coloquei, eu fiz a burrice, né, na época, de colocar o nome da rua que eu tava. E Era aí, um nome quando mudou de japonês, rua- Issal, cara, Issal. E sal. Aí o pessoal, que nome é esse? Cara? Eu falei, meu, o nome dessa rua aí. A pessoa não se perder mesmo. Né? Mas sabe que a ideia também é quando o pessoal chegava lá pedindo desconto, eu falei, o japonês não tá aí pra dar desconto. Pode ser. A estratégia. A estratégia era essa. A estratégia. Aí a gente mudou rapidinho, mas isso aí. Mas assim, parabéns, né? Vocês, foi que 2022? 2021. 21. Final de 2021, né? Não, 21. início. 4 de janeiro de 21 que abriu a empresa. É. Antes disso, então, 2020, né? antes de você não trabalhava, porque eu achei assim, acho que ele abriu a empresa em 21, Já atuando, né? já atuando, né? Não, abri a empresa assim. Porque eu vou falar Um assim, susto. por que eu tô falando parabéns? Porque eu olhei o site, até comentei com ele, meu, o site muito bem elaborado. É. Então, assim, tá muito profissional mesmo. É, assim, porque, parece assim, que de anos, assim, que né? a gente tinha decidido uma coisa, a gente não queria fazer a empresa no nosso nome, tipo Otávio Eletricista. É. A gente não queria associar o nosso nome com o nome da empresa. Uhum. Então, aí a gente pensou assim, vamos criar algo que não associe a gente, mas que seja algo mais profissional possível, Sim. É. entendeu? Então, NT Elétrica, tem o Instagram da NT Elétrica, E ele que a tem o gente só dele posta pessoal. serviço, a gente nunca posta Coisa de pessoal. política, não posta coisa de religião, Tem que ser neutro, né, também. não posta coisa Não, e de- nem coisa pessoal também. É, pessoal também não. Muito pouco, assim, de família, poucas fotos em datas comemorativas, às vezes uma foto da família para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano É o Novo. máximo que a gente faz, entendeu? Não, E aí- sem aí- assuntos a pessoais. Aí depois a gente criou o site. Falei, não, a gente precisa deixar a NT mais profissional ainda. O site veio com quase um ano de Um ano empresa. depois. Na verdade, quando a gente começou no mais cru que a gente podia começar. Então, com o investimento mais baixo que a gente podia ter. Né? A gente olha e fala assim hoje que, graças a Deus, nesses anos ele adquiriu muitas ferramentas, né? E tem Não, um... Quando a gente um começou, a kit. gente não tinha nada. Nada, absolutamente meu nada. Meu sogro me deu Uma aquele trena de Natal. multímetro amarelinho. Aqueles Aquele que amarelinhos. vem nos sucrilhos, que eu sempre falo. Você compra os sucrilhos, vem ele dentro. E meu pai tinha um jogo de chaves, meu sogro tem muita ferramenta. Foi juntando ali. Não tinha tal. nada. Eu falei, E era empresta tudo aí. emprestado. Tudo emprestado.
E fazer um agradecimento aqui também vocês conhecem o Jader, eletricista? Que, poxa, o cara é sensacional, né? No começo acreditou na gente também. Mandava uma mensagem para o Jader, empresta um martelete e um nivelês aí para mim, que eu preciso fazer um serviço. Passava lá na casa dele, me emprestava as ferramentas, ia para obra. Na hora que a O gente Jader voltava, foi essencial, assim. O Jader é padrinho da NT, eu falo para ele. O Jader é um grande amigo pessoal, mas assim, no começo da NT realmente foi Ajudou muita gente. um diferencial, talvez Filha a gente da não... região ali também. Isso, É. A gente Nós mora somos em de Ribeirão, ele mora em Mauá. de Mauá. Do lado. A gente tá meia horinha, mais ou menos, de Isso é distância. importante, né, meu? Essa Parceria, parceria, né? sim. Isso é importante pra caramba. E principalmente nesse início, né? Porque normalmente a pessoa precisa mais de ajuda, dessa atenção é no início. Sim. Né? Hoje, não que vocês não precisem, né? Claro que vai Não, chegar a um gente faz momento outro que parceria você com- precisa. Sempre, né? A gente Mas tá no precisando do começo eletricista. A que é gente bem- manda no grupo algum eletricista disponível para ajudar a gente. E hoje a gente se tornou, a gente se propôs, assim, a gente sempre fala, né? Que a gente quer ser essa ajuda para outras pessoas que estão iniciando, para que a gente possa ser essa luz na vida de outra pessoa, como a gente teve também pessoas que iluminaram ali a nossa trajetória nesse início, principalmente. Mas foi muito legal, assim, foi bem... Foi no susto, assim. Bem desafiador. A gente começou e a gente não sabia foi... fazer o negócio. O cliente ligava, preciso de um orçamento para fazer tal. Ele não fazia ideia Meu do que Deus do fazer. céu, o que eu vou fazer? Mas você Grava no YouTube, como eu fazer vou falar a isso? verdade. Vocês quem olha assim, fala Acha que é uma empresa porque normalmente de anos. o pessoal que é eletricista hoje, a maioria das pessoas que eu conheço, já vem de o pai era Da eletricista. família. Aí ele passou de pai para filho, passou, né? Genético. Genético. Aí É o pessoal verdade. trabalhou muito em indústria, Sim. cansou de ser CLT, E abriu, tornou autônomo. Então eu sempre falo assim, a gente é meio que diferente, assim, porque a gente foi com a cara e coragem. E eu nem sou da elétrica, não fazia a mínima ideia do que a gente estava fazendo. Vou contar uma história, eu lembro. Desculpa, mas eu vou contar pra ser engraçado. Um dos primeiros trabalhos que a gente pegou um galpão lá da cidade Era para desmontar o galpão. para desmontar o galpão. Era um restaurante, né, um bar, e aí tinha uma fiarada de tudo. Aí tinha rede com elétrica, com Tudo misturado. tudo misturado. junto, tudo. E tava assim, uma quantidade, os conduítes, né, as passagens todas entupidas. E aí o objetivo do rapaz era tira tudo, limpa tudo, derruba as câmeras, desce tudo e passa só iluminação e deixa os pontos de iluminação. Liga o Era interruptor 6 lâmpadas e um paralelo. e liga o interruptor. Para desmontar foi maravilha, né? Corta tudo, começa a puxar, cai, joga no chão, enrola, arruma, lindo, maravilhoso. Aí fomos ligar os pontos de luz. Ótimo. Na hora que foi ligar o ponto de luz, Raquel, eu não sei ligar o interruptor. Aí eu olhei pra ele e falei assim... Lembra que eu te falei lá atrás? Não, e o pior é que ele não falou. Ele não chegou e falou assim, pô, eu não sei fazer o básico. E aí, na hora que ele falou, eu não sei ligar o interruptor, eu falei assim, como assim? Eu falei, você não é eletricista? Como você não Começando sabe? agora. Como Não que... sufoque o artista. Eu falei, como a gente vai sair daqui? A gente tem que ligar isso agora. Ele, peraí, vamos falar que a gente vai tomar uma água, vamos no almoçar, carro. Depois do almoço a gente volta. No almoço, no carro, YouTube. Como ligar Eu fazia isso. interruptor. E aí gravou lá, tirou os prints, né? De como põe o fio com fio lá. Peguei um diagrama elétrico, assim, tirei um print, agora Agora vai. vai. E aí o pior é que não ligou, lembra? Não ligou. E aí ele demorou umas 2 ou 3 tentativas pra ligar. E aí o rapaz que contratou a gente, que veio e falou assim, ô cara, você não sabe fazer isso? É assim, assim, assado. Ensinou e aí nunca mais ele esqueceu. Mas eu lembro que eu saí Mas o cara daquele era gente dia... boa, né? Ah, tá bem, né? Muito. Ele Era colega. Era tipo um empreiteiro da obra, né? É, Ah, sim. era colega nosso, Ele é já até era colega hoje, nosso. na verdade. E eu lembro que desse dia, foi bem no comecinho, a gente tinha, sei lá, um mês de empresa, assim, era tipo fevereiro, março. E aí eu lembro que eu olhei pra ele e falei assim, meu Deus, aonde a gente tá se metendo? Mas a vantagem do Otávio, é o elogio que eu faço pra ele, é que ele aprende muito rápido. Ele faz uma vez e ele nunca mais esquece. Mas foi uma jornada diferente, assim, quando a gente depois entrou, a gente foi conversando, né?
com a galera, a gente via muita experiência, né? Assim, Então você pessoas... aprendeu muita coisa, hein? Porque você tem uma Não, é muito versátil lá que a gente Ele vê é. lá. Mas inicialmente você pode também, né? A gratidão ao YouTube, que me ajudou muito no Sim, começo. Oh, Obrigado, YouTube. é verdade. YouTube, o Jader. O pessoal da Engeral também assistia muito vídeo da Engeral. muito. Porque a maioria do que você coloca lá aparece. Pesquisa Engeral, tem o pessoal. aparece eles. Então, André, obrigado. Já aparece direto. Já aparece direto eles lá. E aí foi muito rápido, assim. Foi uma jornada muito rápida. A gente 4 teve... anos. É que eu falo, eu tenho 4 anos de empresa e 4 anos de experiência. É Se verdade. você vê o que eu não sabia nada no começo e o que eu sei hoje, É maluco. Não, eu vi aqui, poxa, Meu, solar, né? Você fez até a fiz, fotovoltaica. Comissionamento. Mato Grosso do Sul. Então, poxa, Fiquei SPDA. 20 dias lá. SPDA faço também. Meu, isso aí não é pra qualquer um. Cara, isso aí. Tem que estudar, né? Aquilo que eu falo, você quer fazer? Estude. É. Aí a gente começou, não sabia nada, mas... Não, peraí. Aí eu acho que a gente Dá pra aprender, Dá né? pra aprender. É na dificuldade que a gente aprende. Eu tive a dificuldade de ligar o interruptor lá. E aprendeu. Mas E é nunca pra- mais. Mas você, dentro dessas dificuldades, assim, você, tipo, chegou no início, né, claro, chegou uma hora, assim, um momento como ela falou, né, que, tipo, olhou pra você, assim, como é que você fala que não sabe? Chegou um momento, assim, de você olhar e falar, meu, dei, tipo, um murro em ponta de faca, não vai dar, não, vamos deixar de lado. Ou não. Eu acho que... Cada desafio que vinha, eu você acho falava, que a gente meu, tava vou tão superar. empenhado. É. Sabe aquele negócio que você... Era mais o desejo tá de tão dar empenhado, não, certo eu quero do que dê certo, vai dar certo. A gente tava tão empenhado no começo Sim. que a gente Não que não parou, esteja nem hoje. nem pensava. Nem pensava assim, vai dar errado. A gente nem passava na nossa cabeça se ia dar errado. Na nossa cabeça só passava que ia dar certo. Né? Graças a Deus deu certo. É verdade. Entendeu? Eu acho que também a gente focou muito, e essa é uma dica que a gente dá para todo mundo que conversa com a gente, que era ter bons contatos, alimentar bons contatos. Porque quando a gente tem pessoas que se tornam amigas, cria conexão e relacionamento de verdade, de amizade mesmo, a gente passa a ter a habilidade de pedir ajuda, pedir informação, né? Então, não só ferramentas como YouTube, livros, que leu muito no começo, enfim, outras fontes passivas de informação, né, onde a gente busca sozinho, mas fontes ativas também, onde é uma pessoa que ensina a gente. Sim. Então a gente teve muito, no início, eu lembro que a gente se propunha e ele ia de graça acompanhar colegas, né, para ver como fazia Eu o ligava pro serviço. colega e falava, Adquirir onde a você vai hoje? experiência ali, então. Ah, vou pra tal lugar. Posso ir com você? Não precisa pagar nada, só pra mim ver como que é. Então, principalmente assim, a elétrica comercial, né? Então, empresas galpões, essas coisas. E depois, quando a gente quis pisar em industrial, também foi muito assim. Então, ele ia para ver um colega trabalhar, para adquirir aquela experiência, entender E como olha que a funciona. industrial, ela é punk também. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo da industrial. Pelo amor de Deus. Foi um dos maiores sustos da minha Quase vida. fui de arrasta, hein? Quase. É mesmo. Conta aí, já aproveita já. Vamos lá, minha primeira obra industrial. Lá era perto de casa. Momento tá bom? história triste. 5 minutos de casa. 5 minutos. Minha primeira obra industrial, não tinha experiência com industrial. Precisava trocar o ramal de entrada e refazer 3 quadros industriais da empresa. Só que eu tinha que levar o cabo de... Era 3 fases, aterramento e neutro. Do padrão de entrada, passava por um quadro, alimentava e derivava desse quadro e depois ia para o quadro principal. Dava mais ou menos 110 metros de distância cada cabo. Certo. 550 metros de cabo. Contratei um pedreiro, precisava rasgar o chão. Já começou com o pedreiro. Primeira, ele achou que o chão precisava cavar, né? Porque o que aconteceu? O cliente pediu para passar infra de elétrica e também já passava uma infra de rede separada, 2 caixas de passagem. Eu falei, não, beleza. E lá era uma empresa de container, de canteiro de obras. Eles faziam containers para deixar em canteiros de obras e era muito pesado. E eu tinha que rasgar bem na passagem do portão. bem na passagem dos caminhões. Eu chamei o pedreiro, não passou orçamento, não, beleza, a gente faz. Tranquilo. Primeira marretada que ele deu no chão, pode esquecer, vai ter que chamar uma escavadeira aqui. Eu falei, mas você não analisou o chão? Ah, não sei o quê. Eu falei, tá bom, chama lá.
Aí o cara cobrava por hora. A máquina ficou 2 horas parada porque quebrou. Nossa. Essa obra foi uma bênção. Acho que foi uma das obras que eu mais aprendi. Acho que foi essa obra. Aí o pé direito duplo, andaime, 6 metros de altura. Colocava os cabos de 95 sozinho. Pesado pra caramba. Amarrava com a braçadeira e esticando. Beleza. Aí, só que lá só podia trabalhar de final de semana. Não podia trabalhar de semana por causa do Pra não parar. Não podia parar a produção, movimentação de caminhão. Falei, beleza, tranquilo. A gente fez tudo espelhado nessa obra, né? Então o quadro estava montado, funcionando. Isso, a gente fazia um do lado. A gente espelhou ele para não parar a produção. Não teve tempo de espera pra gente Só montar. mexer mesmo na hora de tirar o cabo daqui e ligar. Que foi num final de semana. Domingo, né? Sábado ou domingo. Sábado só podia trabalhar. Sábado de noite, né? Depois 1h da tarde e podia ficar até a hora que você quisesse. Lá. E domingo. Sempre tinha o engenheiro responsável acompanhando a gente. Nessa obra eu contratei o Alessandro também, que é outra bênção também. O Alessandro, muito obrigado, Alessandro. Nossa. Salvou a gente demais também. É o patrimônio da NT Elétrica, Alessandro. O Alessandro é o patrimônio. É aquele eletricista que não tem Instagram, não tem rede social, só tem WhatsApp. Só que manja demais. De tudo. Nossa. Resolve Qualquer coisa tudo. que você pergunta pra ele... Tudo. Quando eu Já tenho não tem dúvida, eu porque já não tem ligo pra tempo, ele. né? Já não tem porque não tem tempo pra ficar ali e tal, né? Aí contratei o Alessandro, o pedreiro me deu uma dor de cabeça. Já tava quase nos finalmente da obra. Aí chegou o final de semana, fiz a troca dos cabos, tudo certinho, bonitinho. Fui montei o quadro do principal, que entrava os cabos de 95, né? Liguei tudo. Não, isso foi antes. O que aconteceu? Eu quase fui de arrasta. Tava mexendo em outro quadro na portaria. Troquei todos os disjuntores, fiz... Beleza, acionei tudo, funcionou. Ficou um refletor sem funcionar. Isso era umas 9 horas da noite. Já tava cansado, tava trabalhando desde cedo na obra. O engenheiro civil chegou em mim e falou assim, Otávio, tem um refletor que não tá funcionando ali, não tá acendendo. E ele ficou preso no refletor. Não desistiu, beleza. assim. Poxa, um refletorzinho, né? Não posso voltar amanhã pra resolver? Precisa resolver, porque senão vai ficar escuro. A gente tem medo, porque tem as câmeras aqui. Tá bom, vamos lá ver. Aí fui no quadro antigo. Depois até mando uma foto pra vocês, se quiser pôr depois do lado assim, Boa. na edição. Peguei multímetro. Tava com todo o EPI, luva, capacete, ATPV, né? Meio escuro. Lá era o barramento de espinha de peixe trifásico. Aí eu fui medir o barramento, coloquei uma ponta de prova no barramento e depois coloquei a outra. Só que aconteceu alguma coisa que na hora que eu fiz isso, eu baixei, eu fui medir de assim. Aí fechou o arco. Nossa. Disjuntor de 200 amperes explodiu na minha cara. Meu Deus. E o engenheiro tava do meu lado. Eu falei, matei o engenheiro. Aí Ou Não de matou de susto, verdade, ou matou de coração. De susto. Aí eu fiquei cego, literalmente cego, clarão assim, porque explodiu mesmo. Deu aquele arco e explodiu. E... Aí tava de luva, mas não deu. Não tava com a luva exatamente certa, porque não tinha que ser a luva para 1000 volts, com daquela de raspa por cima. Só tava com uma luva para proteger a mão só. A temperatura passou na luva, queimou minha mão. Sobrancelha, Foi embora. foi embora. O tava de bigode, a óculos. barba. E no óculos tava uma marca, né? De alguma coisa que bateu bem no meio da lente. Se eu não tivesse de óculos, ia ter batido e ia ter Olho. Perdido a visão. perdido a visão. Aí queimei a sobrancelha, a barba. Parecia uma ovelha. Que cheguei Ele em casa. voltou só com a lateral aqui, assim. Aí a toda Raquel frente. já era quase 10, 11 horas da noite. A Raquel me ligou, tá, onde você tá? Eu falei, pera aí que eu... E aí ele aconteceu um não negócio aqui, eu tô voltando, tô indo embora. Aí cheguei em casa, a Raquel olhou pra mim, mas olhou de longe. Falei, o que aconteceu? Eu falei, né, quase morri agora. Aí eu fui chegando perto dela, eu não tinha visto minha barba queimada, nem só minha mão que tava doendo muito. A mão Não fez tive nem bolha, no- assim, ficou bem queimada mesmo. Aí tinha sido a minha primeira industrial, né? Aí eu cheguei nela, eu falei, Raquel,
Falei Na que eu hora não que ele sabia. Desabei. Não, me desabei. Falei, não, vou entregar a obra. Foi um sustão. Não quero assim. mais. Vou devolver. Falei pra ela, vou devolver o dinheiro, não quero mais. Foi um Não sustão tá dando mais. muito grande. Tá dando muita coisa errada nessa obra. Tem alguma coisa acontecendo. Aí a Raquel falou, não, calma, respira, vamos dar certo. Aí eu respirei um pouco. Eu falei, não, preciso entregar essa obra, porque senão eu já sou novo no mercado, né? Já vou Não era começar nem errado, ser né? isso. Mas não era nem ser... Eu acho que, na verdade, é uma provação mesmo, sabe? Exato. Ela veio uma Precisava passar obra por isso, né? que veio, assim, muito intensa. Ou você aprende ou você não aprende agora. Ou você Ela- vai continuar com a sua empresa ou você não vai. Acho que era isso. E ela veio uma obra numa hora que a gente havia pedido muito por uma obra maior, por uma obra no setor industrial, que a gente tivesse uma dificuldade, uma complexidade agregada maior, porque a gente queria dar esse passo, né, dentro você da se NT. desenvolve profissionalmente também, né? e- Desafio pra você. E a gente crescer. Você cresce, queria né? passar, amadurece, assim, né? A gente, nessa época, quando a gente pegou essa obra, eu lembro que, assim, o nosso sonho... A gente tinha 2 sonhos na época. Que era atender indústria, alguma empresa grande, assim, fazer um quadro grande, né, uma manutenção. coisa grande. E fazer uma casa do zero, Isso. né? Que a gente só tinha pego manutenções e instalações da metade. Então, pessoas que estão aumentando a casa, colocando um fogão novo, Arrumar sei lá. chuveiro, trocar uma tomadinha, Coisas- era Só reparo. Só Reparos, manutenções ou pequenas coisas novas, mas numa casa que já estava construída, né? E eram os 2 maiores pedidos que a gente tinha, assim, a gente pedia muito, né? A gente é religioso, né? Então a gente tem o costume, o hábito de pedir muito a Deus, né? E aí quando veio, ela foi uma aprovação, essa obra industrial. Porque foi realmente uma coisa atrás da outra, assim. Que foi trazendo uma experiência e ensinamentos que não teria tido se a gente não tivesse passado. Mas ele me assustou. No dia que e ele falou no telefone, tive um problema aqui. Preciso de que mais não queria meia assustar hora. ela. Se fala a gravidade também. Ele, preciso Que é de minha mais mão meia aqui, hora. tô com a sobrancelha queimada. E aí, eu preciso de mais meia hora. E eu falei, tá bom. E eu ainda peguei e falei, se ele não voltar, eu vou ir lá buscar ele. Porque tava 5 minutos de casa. Era a obra Pertinho. do lado. Eu falei, se ele não voltar, eu vou lá ver o que tá acontecendo. E eu tava apreensiva mesmo. Porque, poxa, a elétrica já é perigoso. Né? Trabalho que já não é o trabalho Negócio mais... que você não vê, né? Tem que saber o que tá fazendo. Não é o trabalho mais Ele foi muito simples do sábio mundo. não falar, né? Se não tava grave, né? Tinha. E aí, quando ele chega, assim, ele é branco, né? Assim, branquelo. Agora tá meio moreninho de sol. Mas é branquelo, todo queimado, assim. Parecia que tinha tomado sol aqui no rosto. Sem barba, sem sobrancelha. O óculos todo de pintinhos, assim, de Bateu várias... Estourou alguma coisa no quadro e voando assim na minha lente. Assim, cabelo óculos, né? todo queimado. E aí a mão, assim, queimadíssima mesmo. Vai O cabelo não queimou muito porque eu tava de capacete também, né? Mas queimou os fiozinhos queimou. aqui Mas da você deu frente, fez uma assim. tigelinha. Um degradê aqui. E aí a mão, assim, com bolha, já tinha feito, subiu a bolha na hora. Na mão, Ele passou uns 2 dias, assim. 2 dias. sofrido. A noite inteira não consegui dormir por causa... A gente passou a noite Gelo, acordado. né? Não passava. E aquela adrenalina, porque fica aquela cena. Não, até o ponto que você conseguir enxergar, fica Eu aquela acho que eu cena fiquei na uns mente, 6 né? meses com trauma de medir tomada. Ele Colocava trabalhava... eu ficava assim, ó. Ai, vai explodir, vai explodir. Você fiquei Passou meio mesmo. com trauma, assim, uns 3, 4 meses, mais ou menos. Meu Deus. Ficou. Ah, Ainda já bem tem, que não teve muitas outras tem depois gente que já dessa. faz um pouquinho mais de drama, né? Já mete uma foto. Aconteceu aqui. Eu postei uma foto do quadro no Instagram. Mas a gente não falou. Mas eu não do- falei o que aconteceu, O que é? só postei a foto só. Nossa. A gente... Aí- Isso é uma outra coisa também que eu acho que vocês falaram assim, poxa, parece muito profissional e tal. A gente sempre optou por não fazer, assim, uma história muito grande das coisas. A gente fala mais de um pouco mais técnico. A gente tem os perrengues da obra, né? Até mostra alguns perrengues. Mas pouca coisa, assim. A gente não é muito dessa parte de criar uma história em cima das coisas. como uma narrativa, vlog. suspense. Não, aconteceu ali, não. ó, galera, o pedreiro A gente é mais direto e reto. estourou o cabo não- aqui, eu vou lá, aí, galera, o pedreiro estourou o cabo aqui, já era, é isso. Tem que, o pedreiro estourou o cabo, Nada meu de Deus. fazer uma série. Não. Ó, eu falei que eu fiz um drama, isso aqui, tá vendo isso aqui, ó?
Eu caí de uma escada, só que isso aqui parece que é profundo. Isso aqui foi um ralado assim, por cima. Só que tava tão feio que eu Pegou tirei uma 30 dias foto de assim atestado. e mandei na família. Olha o que aconteceu comigo. Aí, Meu Deus, sofrido. a minha mãe, que é isso, Adriano? E parecia que tava feio. Mas, mano, era só... É que deve ter superficial, sangrado, assim, assim, bastante. Tá ralado, eu né? caí de uma escada, 2 metros de altura. É, Daquelas escada de plataforma, Podia assim. ser que, perigoso. Tipo, tem de um lado uma base, né? Aí você sobe nela aqui. Eu fui sair de uma câmera fria, ela tombou pro lado. Aí, assim, eu caí, eu pulei da escada. Porque se eu não pulasse, eu Não, mas ainda cara no bem chão. que você foi E aí, esperto e eu rápido. penso que não, tava... E foi dentro da escada eu indústria, só hein? subo se eu tiver bem Seguro, bem seguro, preso. bem... Não digo na questão de amarrar, né? Que a norma pede pra você ser amarrado a 2 metros de altura. Cair, né? Não é da escada não. grande que você... só da escada grande que você vai se machucar muito. Né? Hoje Da mesmo o baixinha cara também. contou a história lá, o Aquela- cara naquelas escadinhas pequenininhas, de 3 degraus lá, o cara quebrou o pé, cara. Não, você Caiu lá, cai... Que é a quebrou o forma pé. que é cair. Você cai de 1 metro, você pode quebrar costela, quebrar pô. braço, fraturar braço, você nunca fica com o braço travado, nunca mais Ah, pode mas eu trabalhar. vou amarrar o entendeu? cinto aonde, né? Sempre tem essa... É, porque a norma pede pra você amarrar um cinto a cada 2 metros. Como? Às vezes não dá pra amarrar. né? Como que você vai fazer uma linha viva em 2 metros de altura? Não tem como. É muito difícil, entendeu? Mas tem que tomar o Tem que cuidado. ter, tem que visualmente, né? Tem que ver se a escada tá presa, É, tá se tá amarrada. bem nivelado. É, ver toda aquela estrutura em volta daquilo que você vai fazer. Exatamente. Até antes de subir no andaime, antes de subir numa escada, você vê ali. É, no andaime é direitinho pra pior. não ter esse Andaime lance. é pior. Putz, Quanto mais alto, mais ele treme. É. Ou ele treme ou sua perna faz ele tremer, né? Tem essa. E eu tenho umas histórias brabas de andando, velho. Você é doido, andando. Ó, quero entrar no assunto de ferramenta, mas pra gente entrar nesse assunto de ferramenta, eu quero falar desse pessoal aqui, ó, da JR Perfis. E por quê? Porque a JR Perfis é autoridade em perfis. Autoridade em perfis. O pessoal lá, o Júnior, o pessoal da empresa, tá fazendo um trabalho sensacional, né? Eu tenho Legal. acompanhado ele visitando São vizinhos de vocês lá, hein? algumas lojas, visitando um Ribeirão. pessoal São aí, Eles são de Diadema. Ah, do perto, é perto. para poder apresentar os produtos. E assim, mexer com perfil, você já fez instalação de perfil de LED? Já. Tudo? Tem que ter a ferramenta certa para poder cortar, para poder utilizar. Né? Então, para entrar nessa pergunta de ferramental, de todo esse aparato, né? Queria falar da JR Perfis. Abre aí, Adriano. Deixa eu abrir aqui, ó. Porque eles têm essa gama aqui de perfis, né? Ó, tem toda essa gama de perfis aqui. Caramba, tem E a gente bastante vai opção, deixar... Tem muita opção. Tanto até os uma difusores, ó. A parte de Legal. academia, eles têm difusores de inúmeras cores. Vermelho, azul, amarelo, laranja. Então, eles têm perfis aqui, ó, que você pode fazer rodapé. Né? Fazer aquela iluminação em rodapé também. Você pode fazer iluminação de sobrepor em algum móvel. Ou até mesmo em laje. Às vezes você vai fazer uma iluminação com perfil, você não Esconder o tem drive. o forro. Que show. E aí você tem várias e várias opções de cores, né? Você que tem um projeto Sob aí... medida? Faz, então. legal. Arquiteto que tem um projeto aí, ó. Lojista que tem encomenda de arquiteto e às vezes não sabe o que fazer, porque tem locais que só vende a barra, né? A barra ali. Tá colado. Mas tem pessoas aí que tem essa... Agora você tem essa facilidade aí através da JR Perfis de mandar o seu projeto para eles e através do seu projeto eles vão fazer sobre medida. Já vem cortadinho os 45 Já, Sim, já tem vem. gente, tem profissional que tem dificuldade de fazer na obra ali, Por às vezes causa até do da tempo ferramenta. também, né? Sim. Você E manda aí pra eles você já já vem tem. tudo certinho. Já vem Os certinho. cortes, Legal. medida certinho. Eu tava até conversando Ajuda com muito isso aí. umas arquitetas esses dias e falando para elas sobre a JR, porque eu falei, poxa, às vezes você quer fazer um pendente, você quer fazer um tipo de arandela, uma luminária, e você quer algo exclusivo para o seu projeto. Ou o seu próprio cliente pede. Sim. Sim. Ó, eu queria uma arandela na cabeceira da minha cama, ou eu quero um pendente na minha mesa de jantar, mas eu quero algo exclusivo. Pronto. Agora E eles você fazem também. tem, porque através do próprio material do perfil, eles conseguem fazer arandela. Eles conseguem do material do perfil Eles conseguem fazer até- acho que consegue até pendentes. dobrar, né? Fazer o pendente. Consegue. Dobrar pra fazer pendente. Então você pode fazer algo exclusivo, deixar essa marca no seu projeto aí, no seu Incrível. escritório. Às vezes você tem seu escritório, você quer fazer um projeto com perfil até para iluminar o piso, iluminar a sua mesa. Cara, autoridade em perfis. Legal. JR Perfis, precisou, E é eles, com eles. e eles fabricam do zero, tá? Do zero? mesmo. O molde aí que você tá vendo. É tudo deles mesmo. Matéria-prima nacional, entendeu? Tudo nosso, Bom vamos saber. dizer assim. Não E onde é conhecia. que eles compram, se eles precisarem? Onde é que eles compram? Ah,
Parceira, né? SDO Materiais Elétricos. Olha o sorriso dele. SDO Materiais Elétricos, É meu isso amigo. aí. Que legal. Precisou aqui, Top. ó. Autoridade em perfis. Manda o projeto lá que a JR gente Perfis. desenvolve. A gente faz muito. Iluminação. Eu fiz uma casa, tinha... Metros e metros. Ele não queria spot, só queria perfil. Só perfil. Aí, ó. Tinha uns 200 metros de perfil. Caramba. A gente E fez outra, como é muito. perto de vocês lá, ó, vou ter essa ousadia e deixar esse convite pra gente combinar com o Júnior lá, ó. Um dia que Pra vocês conhecer a tiverem... fábrica. Na verdade, eu Só falei pra Diadema, vocês mas ir lá eles na mudaram fábrica. pra Santo André, né? Pra Ixi, vocês. Nossa, mais Santo André é perto muito ainda, do perto. lado. E aí, pra vocês ir lá Meia conhecer a hora. fábrica também, a gente vai... Vamos marcar de Vamos lá. marcar, conhecer. vamos Como ele agendar chama, isso aí, André? ó. Júnior. Júnior. Vamos lá, JR Ai, Júnior. Tô Perfis. do lado, hein? Pronto, cara. Não tem Estamos como muito dizer Só fazer não, o já tá convite lá. marcado. Certo? Isso. Júnior, obrigado. Pessoal da empresa aí, continue com esse trabalho excelente de vocês. Com Um certeza. abraço. Obrigado pela parceria, é isso É aí. isso aí. Parabéns aí pelos perfis e vamos marcar essa visita aí. Com Boa. certeza. E aí vamos de ferramentas, né? Vocês Ferramenta. falaram que no início aí era difícil, o sogro tinha que emprestar, né? Pouquinho Tinha de que cada abrir sempre uma É. caixinha de sucrilho para vir algo novo. Sua primeira tenda era aquela de 2 metros, 3 metros? Ou... Minha primeira treina eu ganhei de Natal, de amigo, amigo secreto do meu sogro. Olha aí. Era uma da Starret, Né? Boa, hein? de 5 metros. Ixi, ficou comigo muito tempo. Muito. Quase um ano a gente É. ficou com ela. Então Acho que até pode-se mais. dizer que pelo menos a trena você não. A trena a conseguiu gente ela na tinha caixinha de mesmo. sucrilho. Tinha A mesmo. trena era a única ferramenta que era nossa. É, o resto era tudo O emprestado. resto era tudo emprestado. E quando eu comprei a minha primeira ferramenta que a gente comprou foi a parafusadeira, né? Não, a gente comprou um jogo de chaves primeiro. Que foi a primeira ferramenta mesmo que a gente comprou foi um jogo de chaves. Isoladas. Não. Que isoladas, mesmo. Não, Isolados com fita isolante. isoladas no nosso Isolada sonho. com termorretrátil. Isolada com sonhos que a gente tinha de futuro. E aí depois, com quase um pouco mais de um ano já, um pouco mais de um ano que a gente começou a ter ferramentas maiores e conquistar coisas assim que eram... Eu lembro que eu lembro A da primeira maior foi a foi parafusadeira. A parafusadeira da DeWalt. Eu tava, Veio indo pra uma, Fluke. eu tava indo pra uma obra e eu tava próximo da... Já tinha feito o cálculo. Se eu passar na Dutra Máquinas e até o cliente dá tempo, né? Eu fiquei pensando... E olhei ele não me falou. Olhei na minha conta e falei, acho que vai dar. Aí eu fui lá na Dutra Max e falei, tem essa parafusadeira tal? É. Comprei. Aí fui na obra, fiz um vídeo da parafusadeira e postei. A Raquel mandou me Deu 5 minutos. Quem que é essa parafusadeira? Antes da parafusadeira, uma grande conquista nossa foi o Fluke. Foi, O Fluke multímetro. foi a primeira ferramenta... Alicate e um perímetro. Um alicate no perímetro da Fluke. Foi a primeira ferramenta que a gente gastou dinheiro. Que, assim, foi uma ferramenta que a gente investiu mesmo. Tá hoje até com A gente teve... A gente sempre teve uma vontade de... É melhor investir uma vez em uma ferramenta. Boa do que ficar Sabe? E comprando comprar várias muitas vezes, porque você compra várias quebra. vezes, na hora que você for fechar a conta, dá pra comprar. É, deu a mesma top. coisa. É. Então o Fluke veio primeiro, veio de presente pra ele, de aniversário. É, Ganhou. conta das ferramentas do aniversário que você fez um. É, não foi um ano, não. Um ano foi, quando começou a você- DeWalt. Quando você casa, tem o chá de cozinha. Quando você tem filho, tem o chá de bebê. No seu caso, foi É o chá chá de- eletricista. Chá de É. ferramenta. Chá de ferramenta. No aniversário, isso foi com 5 meses de empresa, veio o Fluke. Aí no aniversário dele, depois que abriu a empresa, ele nunca mais ganhou presente pra ele, né? É, eu não queria mais roupa, não Ele queria só mais ganha queria ferramenta. Só ferramentas. ferramenta. E aí foi o Fluke, o alicate de decapador da Tramontina, o nível da Stanley, É aquele nível que você gruda na parede. Que que tem o imã. imã, sabe?
E mais Ajudava algumas muito. outras coisinhas. Um martelo, aquele alicate universal de eletricista, que é aquele compridinho. Laranja. Otávio, agora eu vou falar uma Laranjinha. coisa pra você, né? O shopping tem muita loja de roupa, a mulherada gosta de ir. Podia ter uma loja de ferramenta dentro do shopping, né, cara? Aí a mulher pode ficar à vontade mas de ir lá meu comprando filho- E a gente vai sapato, comprar vai lá ferramenta, né? comprar Fica lá ferramenta. admirando as ferramentas. Mas a gente sai, ele escolhe o shopping que tem pelo menos aquela Sodimac Multicoisas. de Cico, que tem um shopping É, lá só perto passa que pra tem. ficar admirando, sim, né? é. Herói Aí mesmo. eu ando, aí ele vai na... Obra Max, Justo. gosto de passar na Obra Max. É. É. Justo. Ou quando a gente sai, ele fala assim, a gente vai lá, mas aí depois a gente vai em tal lugar. Aí passo pra ele ficar... Só admirando. Só. Todo mundo fica feliz. E todo mundo fica feliz. E agora a gente tem que passar no lugar que tem o brinquedão. Pra filha ir no brinquedo, Ah, é no verdade. Quando pula-pula. vai jantar em algum lugar fora, Tem tem que que ter ter um o brinquedo, restaurante é. que tenha brinquedo. É. Senão- E aí foi as primeiras ferramentas. Aí depois, com quase um ano, começaram a vir. E aí a gente queria muito escolher uma marca que a gente fosse ser o mais fiel possível a ela. E que as cores combinassem com o nosso logo também, né? Isso daí é coisa dele, tá? É, que eu sou tocado com essas É isso de tipo assim, tudo ele sempre quis construir pra ser o mais amarelo possível. Amarelo e preto. Amarelo, e branco. preto, azul. É, azul. JR, Azul petróleo. É, e aí ele pegou e escolheu a DeWalt. E aí, depois de um ano, começaram a vir as DeWalts. E aí agora a gente tem uma Tem uma bastante. quantidade de DeWalts lá em casa. Porque aí depois que ele começou, não parou mais. Ah, mas isso aí é questão de cor aí, não é só ele não, viu? Isso aí é coisa eu de homem imagino. mesmo. É, eu acho que tem fica bastante. bacana, né? Você manter um Sim, padrão. de Por cor, né? exemplo, eu uso muito cinza e amarelo, né? Cinza e amarelo, né, na SDO. E eu, uma época, eu tinha que comprar um carro para trabalhar. E eu, cara, eu quero Meu comprar um carro. Celta. Eu quero comprar um Celta chumbo, cinza chumbo. Pra combinar. Aí o pessoal me oferecia não, mas sem envelope. Não, cara, eu quero chumbo. Se não achar o chumbo, eu não compro. É. Aí Ainda bem que o certa vez eu carro tava ainda- na Rez ali, tinha a aba motos, aí eu lá de cima eu avistei Já o Celta, viu. cara. Ixi, já foi lá. Aí, ixi, na hora eu fui lá, aí o cara, não, esse tá vendido, era 4 portas. Eu falei, mas não é possível, cara. Mas eu falei, mas eu tenho um ali 2 portas, e aqui 2 portas? Ele, não tem 2 portas aqui. Eu falei, tem 2 portas ali, pô. Aí o cara, não é possível, me mostra lá. Aí o cara foi lá, falei, cara, esse carro acabou de entrar. Eu falei, então já dá aí. Então ele é meu. Eu comprei ele. E agora eu tô com a montando chumbo também. Tá Porque aí certo. combina, você vai colocar o... É, ele ainda não teve do carro, graças a Deus. Que não veio do carro, Em tá breve, só nas Deus Não, já pensou com o amarelinho? Imagina, a gente fala que tem. A Sabe gente aquela quer troller? comprar Não que a gente vai comprar pra trabalhar, tá? Mas sabe aquela troller? 4x4. Aquela T. Amarelinho. Quatro. R4, eu acho. Ela é Aí tem, amarela tem e ou amarela detalhes em preto. ou tem uma- azul. Tem uma azul e branca. Azul marinho, que é a Só que cara não da tem NT. porta-mala, né? Só Não que dá aquilo ali pôr seria pra Ah, não passeio, vai né? dar pra É trabalhar. o carro da NT de passeio, a troller. Você vai picape da DeWalt lá na feira? Nossa. É linda, né? Esses dias eu fui trocar os pneus do carro. Quem tava lá? A van da DeWalt. É, Sério? Tava lá? Tava trocando pneu lá. Tava. Fiquei trocando ideia com o representante. representante dele, é o Fábio. É. Representando direto da É DeWalt. ele que ele fica fazendo eventos, né? Vai na empresa, apresenta a DeWalt, né? As ferramentas. Ah, legal. Aí deixa também pra empresa que quiser usar um tempo. É, Olha pra aí. fazer teste. E aí depois que vieram as DeWalts, aí a gente começou, aí ele foi tendo acesso a algumas ferramentas mais legais. Aí ele que vem entender. Hoje eu acho que tenho muita ferramenta de bastante qualidade, né? DeWalt, Milwaukee. Tem Virra, Tem o alicate da Virra, da Binamic. tem Tem bastante algumas coisa. marcas assim. E aí a gente tá no sonho da Knipex. É, Chegar na os Knipex. alicates da vamos ver. Knipex. Knipex. É, eu nunca é sei como sonho de fala. consumo. Cara, eu não sei que besteira que eu tenho, que eu tenho vontade de ter um alicate da Crescente, cara. Você já ouviu falar? já? Crescente? Nunca ouvi Crescente. falar dessa marca. Cara, ele existe ainda e é caríssimo. É americano ele. Porque meu tio tinha um. E ele falava desse alicate, cara, de um jeito assim. Mas um alicate é muito bom mesmo. Só que aqui no Brasil você não acha. Não acha, só importado. Crescente, é. Ele não tem aquela orelhinha, né? Ele é todo lisão, assim. Um alicate bonito pra caramba. Parece aqueles Doberman. Da hora. Bonito. E aí acho que de ferramenta é isso, assim, mas foi uma jornada muito legal. Esses dias,
saiu aquela trend, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Eu postei no Todo Instagram. mundo fez isso aí. Depois dá uma Aí a olhada gente lá. postou com as ferramentinhas emprestadas, E meia minha- dúzia e de minha primeira coisas. caixa de ferramenta Essa história é engraçada. era uma caixa de maquiagem. Não sei se vocês lembram uma caixa de maquiagem prateada. Que você abria ela eu assim, sei. tinha... Que abria Ah, umas sim, sim, prateleirinhas. Uma malinha. assim. Que anda Isso, assim. era a minha primeira Não que caixa eu de lembre ferramenta. muito assim, tá? Eu lembro já só um vi. pouquinho, só um pouquinho. Foi a primeira Foi caixa a de primeira ferramenta. caixa de ferramenta foi o... Porque a Foi gente isso não aí. Negócio de tinha maquiagem da Raquel. nenhuma. E aí eu tinha essa caixa de maquiagem. Um dia ele falou: o que, que é isso aqui? Eu falei: uma caixa velha de maquiagem. E ele: vou usar pra pôr minhas ferramentas. Eu falei: pode pôr. E aí todo mundo perguntava, ainda falava: que caixa é essa? Eu falei: uma caixa de maquiagem de 2000. E aí a gente dava risada. Outra história muito bacana, que talvez puxe até um outro assunto. Quando a gente começou, sempre fui muito bocuda, assim, né? Eu falo que quem não chora não mama. E aí a gente foi fazer uma obra e o Jader emprestou um alicate de limpar. Prensa terminal tubular ilhosa. É. Sim, sim. E ele emprestou um pra gente, a gente foi e tirou uma foto. E aí o Felipe, da Manux, comentou. Começou a parceria com a E aí ele pegou e falou assim: que legal que vocês usam a ferramenta. E deu um like lá no Stories. E aí eu peguei e mandei assim: nossa, também achamos muito legal. Pena que ainda não é nossa, um sonho que vamos conquistar em breve. E aí ele: sério? Me manda seu endereço que eu mando uma pra Eles vocês. fizeram uma campanha de Dia dos Namorados. Fica a dica. É. Campanha E de aí- Dia dos Namorados. Aí chegou uma caixa lá pra gente. Não, e aí ele pegou e ele falou: manda um endereço. Aí o Otávio: você vai mandar um endereço? Você nem sabe quem é a pessoa. Eu falei assim: eu vou, ele vai mandar um negócio. Mandei o endereço, mandei o nome. Eu falei: pode mandar que a gente vai postar muito. E aí, deste momento em diante, foi a primeira parceria que a gente teve, o primeiro recebidos que a NT teve. Muito legal, cara. E aí eu falo, a galera olha pra gente e fala assim: nossa, vocês recebem muita coisa, blogueirinho da elétrica, né? E aí eu falo assim: quem não chora não mama. Marca todo mundo, a gente marca The Walt até hoje, The Walt. Estamos esperando. Fica a The Walt. dica aí, Fica ó. a dica, Tá chegando Dewalt. os Equipe namorados. de marketing da The Walt, marcamos vocês todos os dias. E aí a gente marca. E grandes parcerias surgiram desse comportamento de: não, a gente não tem, mas é um sonho. Se você quiser participar da a gente realização não desse pede, né? sonho. Tipo, eu quero essa ferramenta. A gente Mas não marca. não quero. Faz assim, ó. Você olha pra aquela câmera ali e fala a frase da conquista. Como é que é? A frase da conquista? É que Você vai você falou pra... pras Pra mim, a empresas. frase da conquista é assim: a gente ainda não tem, mas é um sonho. Se você quiser participar da realização desse sonho, The Walt. Agora é minha Foi vez. profundo, hein? Agora na nossa vida. Deu, ó. Aproveita que aqui é amarelo. Amarelo e Tá preto. vendo? ó. Já Fica a dica, combina. hein? Pode patrocinar todo mundo. Ó, a mesa tem espaço, sabe? Tem, Deixar uma tem. ferramenta. Imagina, assim. um martelete, a parafusadeira, o nível a laser. Bateria. Não, Day as out. caixas, é que eu nunca sei o nome daquelas caixas. Tem destaque. E pronto, aí, ó. Tem Coisa linda, destaque. preta e amarela aqui, ó. Tog System. Então, pô. Aí deu, Eu ó. tenho o T-Stack. Tenho As nossas são Umas todas 8, eu destaque. Aí, tá E vendo? aproveitando essa linha de Eu ainda não parceria aí, tenho, viu? Mas é um sonho de conseguir. Dei o É out. isso. Dei o out. Não, mas a gente brinca, mas veio. A Radial a gente fez parceria sim, a Lume a gente fez parceria sim, a Brum, vários. a né? Manux. Depois veio a Vago, que a gente já fez também. A gente já fez com muitas. Save Energy. Com a Save Energy. Iluminação. E todas vieram dessa mesma forma, da gente marcar, né, continuar postando, que é coisas do dia a dia. E quando eu via a oportunidade da equipe de marketing curtir, fazer algum comentário, Opa. a gente Mas respondia. o legal deles é que eles falaram, poxa, que legal que vocês usam a ferramenta, né? Porque Sim. às vezes o cara só reposta, né? Não faz Às vezes só muito. reposta, só curte. Mas aí eu sou bem cara de pau. Curtiu, eu falo assim, curtiu a gente usando sua ferramenta? A gente gosta muito do nosso dia a dia. Já puxou um assunto ali. E a gente tenta conversar, tenta falar que, né, faz parte É, ali. porque a gente usa mesmo. Então não... E a gente nunca teve também dó de postar. Não era parceiro, não tava patrocinando, não era nada, a gente posta do mesmo posta jeito. mesmo. Tem... E a se é gente- bom, a gente fala. É bom, pode comprar. Agora, se for ruim, a gente vai falar também. ó. Vai falar da E- mesma forma. É. Tem essa. E tudo que a gente usa, a gente posta. Todas as marcas, lojas. Então, por exemplo, se um dia a gente comprar na SDO, a gente vai, a gente mostra a gente indo até a loja, o que tem na loja. A gente, se o proprietário tá lá, a gente conversa, mostra o proprietário, faz propaganda das Lógico, o dia lojas. que vocês forem, eu vou receber vocês lá. Poxa, por Vamos favor. marcar mais uma
Mais uma visita. Mais E a uma. gente posta assim porque a gente acha que... Eu acho que tem hoje, eu acho que o nosso ramo da elétrica, assim, o pessoal é muito, na minha opinião, muito desunido. O pessoal da elétrica. Você vê o pessoal do drywall, como eles são unidos. É. Eles são Poxa, desunidos com nós, né? Os drywall. eu acho que a galera da elétrica tinha que se unir mais, sabe? Tinha que fazer parcerias, tudo. Porque eu vejo, tipo, às vezes tem umas panelinhas aqui, umas outras panelinhas de elétrica ali. É. Eu acho que tinha que unir todo mundo pra ser, entendeu? O podcast é pra isso, pra gente unir. Então, Os de vocês lá também. eletricistas, vamos se unir mais, eletricistas. Até nessa questão de parcerias, né? Porque as marcas, elas precisam desse respaldo. Tanto Sim. desse contato, de você conversar, falar da ferramenta. Olha, eu tô usando sua ferramenta. Tem que dar um feedback também, né? Entendeu? Então, eles precisam também da gente para poder... É uma vantagem para os dois lados, assim. A gente sempre investiu muito nas redes sociais, né? A gente sempre foi muito dedicado. Sempre foi uma vontade muito grande que a gente criasse uma plataforma mesmo. E hoje a gente tá com 45 mil seguidores. O pessoal, vocês compram seguidor. Não, tudo Foi orgânico. 100% orgânico. A gente Orgânico. nunca patrocinou um post Caramba. no Instagram. Tudo orgânico. A gente fez um 100%. E as parcerias todas vieram de forma orgânica. A gente nunca foi indicado, assim, sabe? Levado. Sempre vieram até a gente. Algumas, obviamente, com uma ajudinha de uma mensagem ali de claro, a gente quer sim. Mas, assim, brincadeiras à parte, mas a gente fala muito para colegas que perguntam, poxa, como vocês conseguiram falar com essa marca, com essa pessoa? Eu acho que o pessoal é por etapa, assim. É que eu sempre falo também. Aprendi isso com o Marcos Vinícius da Sigam também, grande amigo. Um abraço, Marcão. A gente sempre conversa muito e eu falo com ele, mano, o pessoal quer pular etapa. Tem gente que, por exemplo, começou agora. Aí vê lá um alicate da Knipex. O cara manda direct pro pessoal da Knipex, manda esse alicate pra mim. Eu O acho cara que... vai olhar. Como que ela vai olhar pra você? Meu, você não criou nenhuma relação com a pessoa. E não é por... A gente não tá falando no sentido de ter pouca experiência, pouco tempo de mercado ou pouco seguidor. Não é sobre isso. Mas é você não ter tido tempo de criar um relacionamento com a marca. Né? Você precisa ter um tempo. Por exemplo, eu vou ser agora cliente da SDO. Não adianta eu chegar lá, oi, SDO, fiz uma compra. Ai, me dá um patrocínio. Então, mas me hoje dá em coisas. dia fica muito dentro disso, sabe? O que você pode oferecer. Não tem mais essa... Quer dizer, tem, mas não vou generalizar. Mas não é todos que quer ter esse vínculo, entendeu? Quer sentar numa mesa e bater um papo sem o interesse. Não, vou ali tirar uma foto com aquela pessoa, vou fazer só um vídeo ali com ela, porque eu sei que através dela eu vou ganhar, eu vou conquistar isso. Não, assim, a gente sempre utilizou a plataforma... Em relação a isso, sobre ganhar tranquilo. as coisas, assim, nunca foi o objetivo principal. Eu acho que a gente sempre usou porque a gente acredita muito no fato de que é uma oportunidade de crescimento pra gente e pro outro. E aí, se há consequência de receber uma parceria, um patrocínio, um recebidos, um café, enfim, outras coisas, outras oportunidades, isso vem de consequência também, né? A gente passou por algo semelhante, né? Quando a gente começou a frequentar as feiras e de se aproximar e conversar com algumas pessoas, tentar criar esse vínculo, né? Mas algo que a gente teve, assim, de uma experiência não tão boa foi que a recepção das pessoas, talvez porque era uma feira, tinha muita gente em volta e eles precisam dessa comunicação, ela foi legal, né? Mostra dente. Ela foi positiva. Mas esse pós, né, depois ali que você procura a empresa ou a pessoa para conversar, para criar um diálogo, para fazer alguma coisa, que a gente começou criar o que você falou agora, a relação. a gente Tem que começou ter uma relação, né? Não é... perceber realmente como que a banda toca, como que as coisas funcionam, entendeu? Então a gente começou a abrir um pouco os olhos para isso também, né? Até dentro disso, vou falar aqui da falando Veco em conexão, agora, né? A gente tá falando em conexão. É verdade. Vou falar aqui da Veco agora, né? O seu conector ideal, que foi uma das empresas, né? Que particularmente a gente não conhecia no início, Que é um mas a grande gente nome. teve a mesma coisa que aconteceu com vocês. A gente teve um contato, né? De uma pessoa que é a Julie, lá da Veco. E aí ela também curtiu algo nosso
E a gente propôs uma E conversa. já chamou, gente, Isso, a gente propôs uma conversa. E aí, dentro dessa conversa, foi uma videochamada. Então, foi uma pessoa que, de prontidão, quis conversar com a gente, Legal. quis conhecer a nossa história, trabalho. o nosso trabalho, entendeu? Então, não foi só eu te dou isso, você me dá isso. Sim, foi Ó, é eu uma faço... mão de via dupla, né? Você benefício um ajuda o outro, né? Isso, A marca entendeu? te ajuda e você como profissional também ajuda a marca. Inclusive, eu trouxe aqui pra vocês, um pra cada, né? Isso, Opa, um aqui, ó. presente. Kitzinho, aí, que tá tem uma bala deliciosa aí. Ai, viu? que Aí sim. legal. Além dos conectores, né? Do Top. torção, Muito obrigada. IP68 aí, Já top vamos- demais pra usar aí. Isso Vamos daqui é testar dia a já. Eu vi dia. que vocês fazem muita iluminação externa. Fazemos. Esse conector é ideal É, o seu para conector sua ideal. instalação, hein? Tem um gelzinho Muito, muito aqui dentro, obrigada. né? Isso. Já- Muito obrigada, Veco. Obrigado. Isso aí. né? Você ter essa parceria, como a gente está falando, ela é essencial, entendeu? Por isso que a gente prioriza a JR Perfis, a gente prioriza a Veco, porque são pessoas e empresas que priorizaram também, Sim. não só o podcast, mas a pessoa do Adriano, entendeu? A pessoa do Robson. O Júnior chamou a gente para uma reunião dentro da empresa dele, né? Não, Que legal. Tudo bem que a gente Tem foi uma empresa. semana. A gente antecipou, tava tão empolgado que antecipamos, mas que faz parte também, né? Dessa empolgação. Faz parte. Então a gente prioriza essas pessoas. Hoje a gente tem empresas que tentam entrar em contato com a gente, que a gente tentou essa comunicação e não teve. Mas como algumas são do mesmo segmento, a gente acredita que Sim. numa parceria ela precisa ter a confiança, ela precisa ter o caráter, Sim. né? Ela precisa. Então eu não posso sentar numa mesa e tratar com você se eu já tenho algo e vocês vendem o mesmo produto. Com E certeza. tem muitas pessoas que É falta perdem de ética, né? perdem essa parceria ou não conseguem manter a longo prazo justamente por isso. Porque vem uma proposta de tal empresa, você aceita. Outra te chama Que se e aí... vende. Ou fica fazendo leilão, né? É. Isso não dá certo, entendeu? Essa empresa me quer dar tanto. Aí você vai lá na outra empresa e fala, não, essa empresa quer me dar tanto. Você E não é isso, entendeu? Criar esse vínculo, né? Criar Exato. esse laço, esse vínculo, Tem que ter assim, uma- ele vai muito além somente do valor. Claro, não sou hipócrita. O valor, ele ajuda e agrega e muito. Com né? certeza. Mas não é só isso. É. Porque você não faz um contrato de 6 meses ou uma parceria ali de 3 meses ou 1 ano. Mas você faz algo e a nossa ideia é o quê? É ser duradouro, entendeu? Sim. Quanto mais puder durar, melhor vai ser. Aí o Robson falou aí do que a gente de fato não conhecia, né? Passamos a conhecer. E vimos também que tem outras pessoas aí de grandes nomes, né? Sim. Vou até falar aí, ó, Doniran, amigo nosso, Doniran. Falando da marca, poxa, Doniran falando disso aqui, Dona Irã cara. é o cê mestre doido, dos magos da elétrica. Então aí a gente passou a ter essa parceria não só no podcast, mas na SDO a gente Sim. comercializa lá os conectores. Temos também um plano bacana para eletricista lá. Foi uma conversa que a gente teve Legal. com ela. Falou assim, ó, todo eletricista que me ligar, eu vou falar, compra com o Adriano, compra na SDO. Então a gente elaborou um plano bacana para que Que o eletricista bacana. possa ter, né, de grande quantidade na mala para utilizar nas obras, né? Não só Sim. para Isso tirar aqui foto. A gente É muito a já agilidade é conhecia incrível, também, né? né? Na óptica, isso aqui. Não, e E- o Adoniran também, ele não só utiliza, como ele faz os Ele testes. faz os Se testes. você tem alguma dúvida referente aos conectores, entendeu? Cara, Electricity. entra no Electricity, você vai ver os testes que ele faz lá. E aí, Sim. depois disso, você vai poder dar a sua opinião, entendeu? Isso, o mesmo teste que ele fez lá um vídeo, a Julie levou lá na nossa loja, a gente fez um Connect Day lá. Legal. E ela ficou o dia inteiro aquela água com esse conector dentro, um DR e uma lâmpada perfeito. acesa. Não desarma, né? Não desarma. Então, assim, você vê a qualidade dos conectores, né? Então, assim, a gente está falando de mais uma opção no mercado de conectores de qualidade, né? Tem 103 anos de Sim. história, então não é uma empresa aí que está fazendo conector aí para vender, só para competir, não. Está trazendo qualidade. É responsabilidade Legal, de mercado. E a gente usa na obra e vê o quanto a gente ganha de tempo, Tem né? que ter espaço para Verdade. todo mundo, né? Exatamente. Muito. Ganha Então é muito isso aí, a tempo. VEC é parceirona nossa aí, obrigado VEC. Veco, nosso trabalho é valorizar o seu. E aí, tá vendo? Legal o slogan mesmo. É Se você isso tem um aí. sonho de ter a conector, chama a gente. Conectores Veco. Ajudem os eletricistas. É isso aí, valeu gente. Top. E temos aí vamos falar do nosso Mascote. Vecmus Prime. Vecmus Primes. Tem o cara, o robô lá do... É isso. Ele pronto, é o ele fez Vecmus uns treinos aí, Prime. fez uma academia e aí ele ficou... Ele Tá tá Ficou mais bombadão. forte. Tá tomando whey. Tá tomando... Whey creatina, BCAA. É isso aí, era o Vequinho, aí ele virou agora o Vecmus Vecão. Prime. Cresceu, virou vecão.
Que legal. Sobre a administração da NT, como que funciona hoje? Vocês falaram que iniciaram juntos, né? E depois de um período você agora atua na sua área mesmo. Isso. Você continua na sua área e agora você consegue ligar interruptores, tá? Agora você tá voando. Agora ele tá Agora ele tá fazendo até agora eu interruptor aprendi. de automação, Agora né? Ele tá Também faz voando. automação. Como que fica a administração agora da empresa? Passa 100% por você, apesar de que ela já falou que o dinheiro é com ela? É, o Como que dinheiro eu deixo com funciona ela. isso aí? Sempre. Não, a administração hoje é, por exemplo, o cliente liga pra gente, eu que atendo o celular, converso com o cliente, a gente marca uma visita. É. Tem visita que eu cobro, tem visita que eu não cobro, dependendo da região. Por exemplo, onde a gente mora, eu não cobro visita. Saiu de Ribeirão, Por muito mais longe. muito mais longe, a gente cobra um valor, porque o carro não anda com água, né? Sim. E tem toda a Infelizmente. manutenção do carro. Cliente fecha, a gente vai na obra, faz toda a visita, escreve tudo no papel, no celular, tira foto, chega em casa. A gente demora no máximo para entregar um orçamento 1 dia, 2 dias. No máximo, estourando, porque a gente acha que aquela ideia do orçamento na cabeça do cliente ainda está quente. É. Você foi lá, então... Não pode deixar esfriar, né? Exato. A gente acha que se você for na obra e demorar mais de 2 dias, no máximo, já esqueceu. Outra pessoa já foi lá, já passou o preço e A gente já fechou com outra pessoa. entendeu? demora às vezes um pouco mais, só quando é muito grande. É, assim. quando é muito grande, a gente Um pede projeto pro cliente, muito ó, a gente grande. vai demorar tanto tempo para fazer seu orçamento, tudo bem? Se o cliente falar tudo bem, Principalmente quando quer a cotação de material inclusa, que às vezes demora um pouco para poder Esse fazer. demora. Então, e mais, às vezes não é uma loja que atende tudo. E a gente pega, às vezes, elétrica com segurança eletrônica com automação. Tá Às vezes não é uma única loja que vende todos os materiais. Aí a gente demora mais tempo para entregar esse orçamento final. Mas, vamos dizer assim, difícil, mas se for para escolher, que na nossa área é difícil escolher porque a gente precisa. Mas o orçamento ideal seria, Veco ideal, né? O orçamento ideal seria com material ou só mão de obra? Para se livrar um pouco desse... no começo, o que a gente fazia? A gente passava o orçamento com o material e a mão de obra. Só que o que a gente fazia? A gente listava todo o material que ia precisar, E mandava pro cliente. o preço bonitinho, A gente mastigadinho e mandava pro fazia- cliente. Já com a lista? Ixi. No No começo começo. a gente cometeu esse erro. Aí o que acontecia? Você passava na frente da obra Alguém fazendo. 2 meses depois, do jeitinho que você falou, ó, vai Falando uma isso. caixa de passagem aqui. Antes a outra gente aqui. A gente tava criava pensando mini nisso. projetos, assim, né? Então a gente desenhava Desenhava, aonde vai assim, cair. cuidado. Mastigado Tudo já, mais né? elaborado. A gente Orçamento fazia- de 50 páginas, parecia uma monografia. A gente fazia Caramba. onde vai cair os pontos de iluminação, os pontos de tomada, se tivesse segurança eletrônica, Já dava aonde praticamente tá, um projetinho. qual o raio orçamento do de cliente, né? imagem, a gente fazia tudo. Aí E a gente viu que eu falei, Raquel, não dava certo. Meu, A gente fez por uns 2 meses, não tá assim. dando certo. Aí o que a gente faz agora? Lista gente de material, só depois que o cliente fechar. A gente oferta o valor, se ele Mediante quiser. a um... Faz contrato, Fechar, né? Porque a gente agora faz contrato pra tudo. A gente Vocês não... usam um aplicativo, o programa para fazer orçamento? Não, a gente faz no Canva, né? O orçamento, O a gente orçamento tem é um orçamento modelo. padrão, né? A gente tem um modelo, na verdade, no nosso orçamento, ele vai... Uma capa é uma proposta comercial que a gente entrega, na verdade, né? Tem um aplicativo que a gente até fez parceria com a gente, alguns, né? Que é o Agenda Boa. Agenda boa. Que ele... Já ouvi falar, já. eu uso ele, cara. Aí lá quando você vai gerar o PDF, você tem a opção de tirar a lista. Você pode fazer a lista todinha nela. Aí, o No que a gente aplicativo. faz? Fica pra você, Fica né? pra você, aí, seguro ali aí pra só vai o você. valor. Tipo assim, mão de obra, X. Ele fechando, Material aí X. você Aí a gente tem agora a gente acesso faz ao assim. restante. Aí a gente parou de mandar lista de material. Aí a gente só manda quando o cliente fecha o orçamento, assina o contrato e faz o sinal. Aí a gente passa uma lista de material pro cliente e fala, ó, você quer que a gente compre o material? Aí a gente vai lá, compra, aí ou ele dá o dinheiro, a gente passa a lista. Ou a gente compra e depois embute dentro do parcelamento que ele tiver feito, enfim.
Aí depende Fica da, mais da seguro, forma. né? Fica mais seguro. Aquilo- E outra também, o trabalho de vocês é valorizado, porque, Sim. poxa, é todo um trabalho. Você tem que tirar Muito. um tempo, senta, orçamento, liga pra loja, ainda, talvez, dependendo do horário, porque durante o dia você tá trabalhando, você não consegue ver todos os materiais hoje, aí tem que esperar outro dia, liga pra Sim. outra, liga pra cá, pro cara fazer uma sacanagem dessa, passar pra outra Aí pessoa. Mas Quem hoje nunca a gente passou por tem isso, né? muitíssimos clientes que fecham, que optam. Acho que a maioria opta com o material. Né? A maioria Porque você já facilita pede também pro cliente, pra- né? Ao invés de ele largar as coisas dele lá pra ir lá comprar, você mesmo vai lá e já compra. E quando, na verdade, também a gente passou por alguns... também a gente ganha mais confiança do cliente. Exato. A gente passou também por alguns perrengues, tipo, passar a No lista começo, de né? material e aí a pessoa comprar um material. Que não oferece a qualidade Não. que Certo, vocês... comprar o cabo desbitolado. E aí, assim, isso comprometia. E aí, quando chegava esse material, era difícil depois a gente oferecer uma garantia do serviço. Porque, poxa, como eu vou oferecer se você não está comprando material que condiz com a garantia que eu quero porque te uma dar? coisa é um profissional e comprar o material. É. E lidar com o lojista. Porque Sim. você vai falar uma língua, se o lojista for um cara de boa índole, ele vai... Te Não, atender da esse é o melhor material forma. Sim, correto. Se o lojista só quiser vender e ele pega um cliente... Não, pô, esse orçamento deu caro, você não consegue melhorar pra mim? Não, eu consigo, ó, mas eu tenho esse fio aqui, então eu vou colocar... Aí começa, né? É, E aí então. começa a chegar esse material. E aí a gente fala também- que é economia besta. Né? Com certeza. E aí a Lá gente na foi frente sai também caro. parando um pouco de permitir que isso acontecesse. Então a opção era sempre ou a gente comprava ou a gente passava a lista com sugestão de marca. E aí a garantia ela vem a partir da compra Daquele dentro material, daquela... exato. Óbvio que a gente não passa uma única marca, né? Então, por exemplo, vai comprar o fio. A gente coloca ali 2, 3 opções que são ok pra gente optar de É fio. confiável. É, Né? um Você pode exemplo, trabalhar entendeu? sem te dar dor de Pra cabeça. pessoa não vir com... Né, a gente coloca até sugestão de loja. Então, algumas lojas que a gente já teve parceria, a gente coloca, dependendo de onde está o cliente. Então, vou dar um exemplo. A gente até, às vezes, pega onde o cliente tá e coloca loja de elétrica. É mais E vê perto pelo dele. redor dele. Se ele quiser comprar o material, Ele tá perto. a gente oferece a opção das lojas também. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma loja que é parceira aí, que é a Obra Max. Então, quando a gente está ali na Moca, cliente próximo, a gente sempre coloca sugestão de compra na Obra Max, que tem garantia de qualidade dos produtos. Tem em Suzano também. Então, tá perto ali na região do Alto Tietê, a gente coloca a Obra Max de Suzano. Porque aí isso facilita também, né? Se aí ele opta por fazer a compra, tudo bem, mas ele tem um padrão ali que Você segue já dá um norte pra ele pra Sim. para ficar mais receber a garantia também, né? Porque senão a gente não consegue ofertar uma garantia em cima de um material que Chega não vai... com a peça que você quer, que mais você detesta trabalhar. Cara. E aí não dá muito certo também. Mas aí o orçamento é feito e aí depois forma de pagamento, os valores... Aí é tudo feito em contrato depois, né? A gente passa o orçamento, o cliente aprovando o orçamento, a gente pega todos os dados do cliente, faz um Gera contrato, um contrato. com todas as cláusulas possíveis para não dar problema nem para mim também, nem para o cliente. Todas as cláusulas de garantia, de cancelamento, também. de manutenção. Se Tem cláusula até se a gente chegar no dia da obra e não tiver material, o cliente paga uma multa. Porque a gente... Que você deslocou, a gente né? deslocou a nossa equipe, entendeu? A gente coloca na cláusula e fala pro cliente, ó, você optou por comprar o material. Se a gente chegar na obra e não tiver o material, você vai pagar uma multa. Que é o valor do dia, Que é do serviço. Gasolina, almoço, entendeu? E aí, enfim, o contrato é assinado. Assinado, a gente reconhece as assinaturas em cartório também. Quando é uma obra muito grande, né? Quando é Vamos grande, ser a sinceros. minha Às assinatura vezes, e quando também é a do muito cliente. pequena, não necessariamente. Mas quando são obras grandes, é tudo reconhecido em Tem que cartório. fazer, porque É, uma garantia pra valores vocês um pouco também. mais altos, assim, a gente faz dentro desse processo. E aí, tudo passa por ele. E aí, ele faz marketing, ele que filma, ele Eu que que tira cuido do foto. Instagram, eu ele que que faz cuido tudo. do SPDA, você falou que fez também? Eu vi alguma Fiz coisa. alguns serviços de SPDA também. Você já fez, mas você faz desse modelo de hoje, né? Que eu fiz muito tempo atrás isso aí, cara. E era ainda com cabo nu. Tem alguns tipos de SPDA, né? Tem alguns tipos. Tem o que a gente fala que tem aquela A gaiola, né? tem a gaiola de Faraday, né, que é feita com chapa de alumínio. Alumínio, né? Alumínio. Eu não sei. Hoje eu vejo muito pessoal fazendo com alumínio. Eu acho que é alumínio, aquelas chapas, Aquelas barras, né? umas barrazinhas de alumínio. E também tem o do chão, que é feito com cobre nu, né? Que cobre no chão. Cobre Mas nu. antigamente... E faz as descidas também com a barra para interligar com
Tinha muito Cobre nu. sistema que fazia também em cima com cobre nu. Eu fiz isso uma vez. Eu fiz isso Uma na empresa. construção civil. É. Quando eles começam a fazer a fundação, aí, né, eles vão encher a sapata, Cheio de tudo, haste colocam pra os todo ferros lado. pra cima, isso mesmo. Ah, Aí sim. quando começa a dividir já... Eu acho que em prédio eles fazem isso até Isso. hoje. Aí você vai com o cabo Em prédio, nu, vai acho que travando nas colunas, aí sobe nos ferros. Cada andar você vem travando. E aí chega lá em cima é a mesma coisa. Tem um galpão Você lá tem que no, fazer em no, volta. lá no São Judas, lá, que a gente, isso aí lá atrás, 2000, faz tempo já. Trabalhei numa empresa lá, meu, haste pra todo lado, de Sim. 3 metros, aquelas 3 quartos, sabe? Aquelas bem... Bem grosso, né? Você é doido, Grosso, cara. Ali tamanho de um foi dedo. foi um trampo, hein? E aí tinha o tal do Frank, né? Ainda tem até hoje, não? Franklin, Frank é aquela torre, assim, que... que é o que tem a captação. É. Tem, uma tem também. alta pra caramba. Ainda existe até hoje esse sistema, né? Tem o sinaleiro também, que é obrigatório, né? Sinaleiro. E aí depois tem os captadores, né? Isso, os captadores. Ah, então não mudou muita coisa, mudou mais... Mudou mais a parte de crimpagem, né? de Porque limpar, antigamente você tinha que fazer aquela solda, a solda né? exotérmica. Exotérmica. E hoje você não precisa fazer mais solda exotérmica, você pode usar high ground, né? Que tem uns alicates específicos para fazer high ground, Sim. que é bem mais rápido para fazer. Né? E esse sistema aí, lá atrás eu via o pessoal falando, eu era bem novo assim, né? Muito novo não, mas eu era mais novo. E eles falavam, se você não fizer um bom para-raio, ao invés de ser um para-raio, vai ser um chama-raio, né? Mas é isso mesmo. Verdade. É bem isso, né? Porque ao invés de você só chamar ele, mas descarregar legal, você vai Tem gente que explodir faz tudo. para-raio tudo lá e não tem DPS. É, Aí não adianta muita coisa, né? Tem um processo para você fazer um SPDA, né? um projeto, Tem né? que ter projeto, tudo certinho. Medir ali um Tem que ter aterramento, captação, descidas, aterramentos, tem que medir o aterramento do medir chão, aterramento. tudo. Numa residência, não prédio, nem galpão, mas numa residência, o correto seria você fazer esse aterramento para caixa de entrada no medidor e outro aterramento para o Isso. quadro de energia? Sim. É o correto, né? Normalmente quando eu faço, eu tenho o aterramento do padrão de entrada, que é Junto da com o neutro, concessionária, né? E a gente faz um só para residência, que é bate 3 hastes. Normalmente a gente bate 3 hastes e fecha o triângulo, né? E interliga no BEP do quadro. Se você quiser fazer TNS, aí você tem que juntar junto com o neutro da concessionária, né? Que vem lá do padrão de entrada. Que é o que faz quando do padrão de entrada já faz ali junto com o Isso, neutro. exato. Já deixa junto. Que é bem louco isso aí, né? Esses aterramentos que o Porque pessoal... vai ligar o terra junto com o neutro na casa para tu ver o que acontece. Vai lá. Porque quando eu faço aterramento, eu gosto de fazer TNS. Mesmo se você fechar curto em terra e neutro, o DR desarma. Entendeu? Entendi. Ah, isso é interessante, ó. Proteção. É uma proteção a mais, né? Porque se você der Teve uma obra que eu fiz, passei toda a elétrica, liguei liguei todo o quadro e não podia colocar os acabamentos ainda. Então peguei os cabos e já tava todos anilhados e com terminal tubular Tubular. ilhós. Deixei dentro da caixinha 4x2, fui embora. O pedreiro me liga e falou, o quadro tá desarmando aqui o DR. Ué, desarmando por quê? Aí que eu me lembrei que eu fiz TNS, o TR neutro estava encostando nas caixinhas. Aí ficava desarmando o DR, não dava pra armar. Aí tive que ir lá, isolar todos os neutros, todos os terra, aí voltou. Legal. Fotovoltaica também, né? Você já... Fotovoltaico eu fiz, não instalo placa, faço comissionamento. A gente foi pra Mato Grosso fazer um comissionamento, lá ficamos 15 dias. 15 dias. 15 dias. Uma usina tinha 2.000 placas, ia gerar 0,8 mega, né? Caramba. Era grande. Era da Droga Raia, se eu não me engano. Até mandar um abraço pro engenheiro Lucas e pro Anderson também, que eles que me convidaram, a obra era deles, né? Eles que me convidaram para participar também, para aprender. Bacana. Foi bem legal a experiência também. Aí a gente fez todos as medições, SPDA. Aí tem que fazer, quando é comissionamento de fotovoltaico, você tem que fazer a frio, né? Que é tudo desligado. E depois que a concessionária ligar, o comissionamento a quente, para ver se tá tudo ok. Boa. Show.
Agora vamos uma perguntinha pra você, hein? Meu Deus. Vamos ver. Se for de elétrica, não prometo responder. Não é de elétrica, não. Por incrível que pareça. Quantos anos tá atuando na área? Você falou 4 anos. 4 Tá indo pra 5 anos, certo? Eu fiz 4 anos agora, desse ano. 4 anos 4 agora. anos de experiência. 4 anos de experiência. Então, ó. Desses 4 anos de experiência, eu ia, fazer, né, ia dar uma opção só. Vou te dar 2 opções. Desses 4 anos de experiência dele, qual nota você dá de 0 a 10 pra ele? Eita. Início e hoje. Início. Eu vou deixar ainda algo melhor, pra ele não ficar com 0 logo de cara. Nessa nota, você pode colocar inicialmente, quando ele começou, mesmo não sabendo o interruptor, a força de vontade que ele tinha ali pra fazer as coisas acontecer. Tô te Posso ser ajudando, muito, tô te muito ajudando. sincera? Pode. Eu acho que é um 10 do início ao fim. Olha. É um 10, assim, por... Se a gente for falar de conhecimento Com técnico... moral, hein? Às vezes não. Conhecimento Merece um jantar, técnico, hein? às vezes não. Mas eu acho que o mais importante, isso foi um de relevância para a NT chegar aonde está hoje, falando de reconhecimento, de a gente poder estar participando de um momento como esse, sabe? Ser convidado para participar de feira, de visitar empresas, de momentos que a gente teve a oportunidade de participar, foi por dedicação, por persistência, por constância. E isso veio desde o primeiro momento. E aí, obviamente, que se a gente fala de conhecimento técnico, prático, de experiência, aí isso foi uma progressão, né? Isso não existia da forma que existe hoje lá no início. Mas eu acho que o mais legal do Otávio, que admiro muito... Sou um pouco suspeita, né? Mas admiro muito. Mas é resiliência mesmo, assim, muita constância. Teve muita força de vontade, veio muito cru de tudo, assim, né? Que nem eu falo que... Nada. Ele era cru de elétrica, era cru de comércio, então de vendas, não conversava, não vendia, não falava com os outros, muito tímido, era extremamente introvertido, a gente não fazia vídeos no início do Instagram da NT porque ele não falava. Então, Eu tinha vergonha de me aparecer, pegar o celular e falar, então. Hoje até podcast tem. Hoje até podcast tem. Hoje até bordão tem. Então, assim, a gente passou quase um ano, mais ou menos, ali com... Os stories eram time-lapse, foto... Era coisa que ele não falava. Ele não dava bom dia. No Instagram isso não existia. Dava, e foi algo... bom dia. No máximo era um bem rápido, Fala, assim. bom dia, tudo bem? Então... Foi uma construção, mas a constância sempre existiu. A determinação sempre existiu. Então é um 10. Obrigado. Aí, ó. Tá? Merece aplauso. Aplausos aí. Você paga jantar hoje. Tem aqui embaixo um lugar. E quando é necessário tomar uma decisão difícil na empresa hoje? Por mais que você não tá tão atuante, mas faz parte totalmente. Quando uma decisão bem difícil tem que ser tomada, passa por ambos, vocês conseguem sentar bacana e bater um papo, colocar ali os prós, os contras e ver que decisão tomar? Sim. Passa 100%. Tem que ser... Passa a empresa é nossa, né? Mesmo ela não estando no dia a dia, a empresa é nossa. Toda decisão afeta tanto ela como você. E afeta também... Afeta também a minha filha, que a gente tem hoje. Então, qualquer coisa que a gente faz vai afetar alguém, entendeu? Nós somos uma empresa familiar, né? Somos só nós dois. Desde o início, sempre fomos só nós dois. Então, a gente não tem um sócio, a gente não tem um terceiro. Então, a NT, ela é nossa família, ela é nossa vida, ela é o pessoal da nossa casa. Então, grandes decisões passam por nós enquanto sócios, mas também enquanto família. Porque essa decisão afeta a nossa Tipo, às vezes a gente vai mesmo. tomar uma decisão e ela não sabe o que tá acontecendo. Aí eu explico pra ela, tá acontecendo isso, pode gerar isso. Porque ela também não entende de elétrico, não entende 100% de elétrico. Mas então... a importância também, mesmo, né, até desculpa te interromper, ela não entendendo mais da questão da confiança, né? Sim. Exato. Eu acho que o mais importante que ele me deu desde o início é porque ele tem um conhecimento técnico-científico da área de elétrica e de engenharia e eu tenho um conhecimento de vendas, de comércio, de ser autônomo, de contabilidade, de marketing, porque eu vivi isso a minha vida inteira. Os meus pais, desde que eu nasci, em 96, nunca trabalharam
CLT, contratados. Sempre tiveram empresas. Empresas de muitos anos, graças a Deus, foram empresas de sucesso dos meus pais, que perduram até hoje. Então, a gente teve sempre essa troca de ele trazer o que é a elétrica, de conhecimento técnico, e eu trazer a parte de fechamento, de venda, de forma de pagamento, às vezes um acesso ali que está um pouco mais difícil. Até desconto. Pô, pode dar esse desconto? Pode. E aí ele me culpa também, né? Que sempre alguém tem que ser culpado. E aí quando fica ruim, ele, meu financeiro... O financeiro sou eu. Tem que levar a culpa. Né? Então ele fala assim, que não estão deixando, né? Poxa, eu vou tentar o melhor negócio pra você. E aí o melhor negócio sou eu. O pessoal quer fazer parceria, fala assim, vou falar com o pessoal do marketing. Às vezes eu falo, meu financeiro, cara... Seu financeiro é você. Tem essa. Tem essa também. E aí ele me culpa. Então, clientes da NT... A culpada sou sempre eu. Mas essa parceria que vem de casa, cara, igual o Raps falou, por mais que você não manja de elétrica, mas o seu sim ou o seu não, cara, isso pesa bastante isso mesmo. na somatória aí do 100%. da NT, com certeza. E aí decisões também de imagem passam por mim. Aí é 100% mesmo. Então, parcerias, se a gente vai fechar, vai aparecer nas nossas mídias, o que vai ser falado, textos que são produzidos para marcas, tudo isso passa por mim. E aí eu produzo... Normalmente quando a gente vai ir na loja para produzir o conteúdo para parceria, quem tá comigo é sempre ela. Então, assim, hoje a cara da NT é o Otávio. Né? Até que chamam ele de NT. Ninguém chama ele de Otávio. Quando a gente vai pra feira, pra alguma coisa, quando junta assim, fala, ô NT. Né? Então ele virou a cara da NT, ele é... Quase um Nicolas já, então. Quase um Nicolas Tesla. E... Então, por exemplo, as marcas, normalmente, o primeiro acesso é com ele. Né? Marcas, lojas, enfim, qualquer tipo de parceria com outros eletricistas. Vocês, por exemplo, o contato é sempre primeiro com ele, até porque tá tudo no celular dele, né? O Instagram, o WhatsApp, é tudo no celular dele. E aí depois ele me passa tudo que é falado, e aí se necessário, se for uma coisa maior e tal, aí eu entro em contato com a equipe de marketing também, e aí a gente fecha. E aí vou deixar até uma pergunta aqui pro final, que ela vai ser mais pro fim mesmo. Essa aqui, né? Mas eu quero fazer aproveitar também, porque eu e o Adriano, normalmente a gente não tem muito o que fazer, entendeu? A gente, né, meio encostado assim, ficar com a perna pro alto no sofá, e a gente resolveu criar um podcast, né? Já que a gente não tinha muita coisa para fazer. Quis arrumar dor de cabeça. A gente arrumou dor de cabeça e criou um sempre podcast assim. que demanda mais tempo, e viemos arrumar mais problema pra shift aí também, pro Wagner. Aí as esposas olham pra gente assim, né? Tipo, não fala, mas a gente talvez lê o pensamento e, nossa, a gente não tinha nada pra fazer quando criou, né? Mas graças a Deus tá dando certo e a família também tem colhido os frutos. E a gente viu que você também não tem muita coisa pra fazer, né, cara? Você é um desocupado, hein, mesmo? Desculpa muito. aí. Você quer arrumar problema, mais E aí problema, você né? criou aí o choque de ideias. Fala um pouco de pra ideias. gente aí dessa novidade aí. Foi com o Que já é uma realidade, né? Felipe da Manux. Grande abraço, meu sócio aí do Tá podcast. vendo? O alicate custou caro, hein? Viu? Tomou mais tempo o dele. Aí, Felipe, o Felipe, coitado, né, Felipe? Foi dar um alicate pra gente agora, já tem podcast. Tem podcast. parceria. Amigo da família, vai lá em casa tomar café toda hora, fica sendo chamado. Mas continua presenteando. Ô, Felipe. Ô, presenteia muito, a gente aí não pode sim, reclamar. Felipe, ó. Quantidade de Manux que a gente tem em Meus casa, alicates são tudo Manux. Aí, ó. é tudo Manux, tudo. Então o Felipe... Eu ainda não Realmente. tenho, mas é um sonho. Mas é um Manux. sonho, Se Manux. você quiser fazer parte desse sonho... Como é que é? É isso mesmo. Vou usar essa frase. Eu vou usar essa frase Vou usar agora. essa- Usa que dá certo, vai por mim. Felipe da Manux. Por Felipe, Por favor, favor, Felipe. entre em contato com Ô, sem Felipe. tensão aqui. Isso. Vou deixar o telefone aqui embaixo. E eu fui lá, tava precisando de conector de torção. Aí tava conversando com ele, tomando um café. Aí falei, eu queria fazer mais alguma coisa do que fazer elétrica, né? Vamos fazer, tô com umas ideias aqui. Ele falou, por que você não abre? Vamos abrir um podcast? Aí eu falei, podcast? Não tem o que fazer mesmo. Isso é porque ele era introvertido. Não, agora, menino, fala mais. Aí ele do falou que- assim, vamos abrir um podcast? Eu falei, mas como? A gente não tem nada. Aí ele falou, tem 3 microfones aqui, tem uma mesa de controlador de som
Ele tinha até uns sem fio lá. Eu falei, tinha uma câmera profissional. E a minha esposa, como era a Raquel, trabalhou com Fiz curso, só não curso de trabalhei com fotografia, fiz né? curso. Ela tinha uma câmera também. Semi, a minha. Semi-profissional, né? Eu falei, bom... aconteceu muito rápido as coisas. Acho que em menos de 2 semanas o Léo já tava sentado na mesa. Ele chegou em casa e falou, vou fazer um podcast. Eu falei, quê? Me fala um nome aí pro meu podcast. Eu falei, você acha que é fácil, menino? Aí ele, a gente já montou lá. Aí ele foi 3 dias, correram contra o tempo. A gente foi... Isso aí foi menos de 1 semana que aconteceu. Muito rápido. Aí eu liguei pro Léo e falei, Léo, queria contar uma novidade pra você, mandar um abraço pro Leonardo da Letec. Sensacional, sem palavras. Sem palavras. Liguei e falei, tô com uma novidade aqui, não sei o quê, não sei se você vai vir pra São Paulo. Liguei pra ele na segunda-feira, ele falou assim, vou pra São Paulo na quarta-feira, que eu tenho um evento na quinta, eu acho. Eu falei, quer gravar um podcast? Tô com... Eu e o Felipe... eu e o Felipe da Malucos vai abrir um podcast. Aí ele falou, nossa, cara, legal demais. Não, vamos, aceito. Vai ser uma honra ser o primeiro episódio. E deu tudo certo, graças a Deus. Legal, lá eu vi os cortes lá. Arrumar uma dor de cabeça a mais aí. E em breve tem mais uns Novo episódios lá com um pessoal legal lá, que vai estar lá. Eu também liguei pro Robson. Falei, Robson, tá sem fazer nada? Não, eu tava tomando café com o Felipe. Fui lá que eu precisava de conector de torção. Aí eu olhei pra ele, acho que nossa vida tá meio parada, né? Vamos arrumar uma dor de cabeça. Imagina se não tivesse. Aí a gente criou desse... Mas aconteceu muito rápido, assim, sabe? Em menos de 1 semana, Foi. a gente criou Instagram, YouTube. Mas é fácil, né? A gente só ficou uns 3 dias lá, quase 24 horas por dia pra tentar deixar Montar tudo as certinho. câmeras. Não, a gente fez uns 30 vídeos de 30 segundos lá na loja pra sair um. Pra sair um. Foi bastante. É fácil, ensaio né? pra fazer. Vai lá, é Aí fácil. a gente gravou o vídeo de apresentação, né? Sim. Que é eu, o Felipe. E depois já gravou o podcast episódio. de 3 horas e meia com o Léo da Letec lá. Muita história. Muita história bacana lá. E é isso, vai dar certo. Com certeza. Não, já Deus deu. quiser. Já É o iniciou, início. agora tem que- decolar, vai dar certo. Isso aí. Choque de ideias. Choque de ideias. Isso aí. Muito legal. Show de bola. E aí, vamos pra boa? Qual é a Aí, Ai, meu Deus. olha as perguntas que o Robson tá fazendo. Essa daqui vai ser... Deixa eu pensar aqui. Sem pergunta difícil, hein? Essa daqui vocês já falaram a respeito. Então eu vou pra essa daqui que ela é bem mais profunda. Tá chegando aí o dia, né? Já. E é pros dois, hein? Ixi. Eu vou começar... eu comecei com a Raquel na outra, agora eu vou jogar essa 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 pra bomba na sua mão. Hein? Vamos ver como é que você vai se sair. Ela se saiu bem, hein? O que a Raquel representa pra você? Ih, cuidado. Cuidado, hein? Já recebeu a... Hoje ela representa... Acho que é a mulher da minha vida, eu acho. É ela e... Só tem... Se não fosse ela, não estaria aqui hoje. Não teria minha filha hoje, que é a nossa paixão, Nossa bênção. nossa bênção que Deus deu. Eu fico até emocionado de falar. Mas a Raquel é uma mulher sensacional, não tem muito o que... Só falar coisas boas dela, porque se não fosse ela, eu não estaria vivendo isso aqui. Então, é isso. Ó, Aí, ó. foi bem, foi bem. Merece aplauso também. Merece Você vai um pagar o aplauso. jantar, ela paga a sobremesa. É isso. Pode ser. Sua vez, e aí? Otávio foi uma grata surpresa. O Otávio foi pra mim um pedido atendido. Na época, quando a gente começou a namorar, a gente era muito novo, né? A gente é muito novo ainda. A gente tinha 23, 24 anos. Eu tinha 23, ele tinha 24. Isso. Alguma coisa assim. E eu falava assim, né, religiosa, né? Falava assim, Deus, eu quero um relacionamento sério, assim. Eu quero uma coisa para eu construir uma vida, né? Eu quero construir coisas com alguém. E Deus me deu o Otávio, que foi, assim, um pedido atendido, né? Eu brinco que eu achei um tempo atrás um diário. E aí, quando eu tinha, sei lá, 10 anos, eu escrevi assim, metas até 30 anos. A criança de 10 anos. Eu só tinha 4 metas.
que era ter um carro, ter uma casa, ter uma empresa, porque meus pais eram autônomos, e ter um filho. E o Otávio foi a minha realização. Ele me deu os meus 4 pedidos antes dos 30 anos. Olha só. E foi, assim, uma conexão muito grande. A gente é muito amigo. Aconteceu também muito rápido as coisas também. É. A gente fala que a gente não deu tempo nem de namorar, né? A gente gente se namorou conheceu, 4, né? 5 meses e virou sócio. A gente se conheceu depois de 5 meses, viramos sócio e depois de... Pouco tempo, a gente teve nossa filha, ficou grávida. casamos. Então, assim, Como é o nome da pequena? Liz. Isso. Um S. Liz com S de flor de lis. E é isso, uma grande bênção, assim, na minha vida. Ela tem quanto tempo? 3 anos. Vai né? fazer 3 anos mês que vem. 3 anos. Nossa 14 pequena. de abril. 14 de abril. E aí é isso, assim, é tudo. A alegria da casa, né? Ela é 100%. É o mais, a gente fala assim, que é o mais próximo de Deus que a gente já esteve. É verdade. É muito gostoso, assim, tê-la. Ela completa tanto a mim enquanto indivíduo, ele enquanto indivíduo e a nossa casa, né, a nossa estrutura familiar é completa hoje. Graças E com a a nossa Deus. filhote de 4 patas, que é a Brioche. A também, Brioche, uma que faz labradora. parte da nossa família também. Aí, coisa linda, né? Família. É isso. O Otávio é família, é tudo. Família é a base, né? Sem família, É. não tem jeito, né? Essa é uma crença que a gente tem e que a gente levou para a NT, né? Então, vocês já entraram no site, então a gente tem aquele vídeo institucional que passa ali com algumas imagens. E aí, logo a primeira parte que tem é uma foto da nossa família. Então, eu, ele e a nossa filha, quando tava bem bebezinha ainda, bem pequenininha. Ah, eu vi isso. Aí tem um textinho falando sobre a gente. Né? Lá. E o ser família pra gente sempre foi muito importante, né? E eu acho que é um significado que a gente leva pra nossa vida a todo momento. E principalmente dentro da nossa empresa, porque a gente acredita que quando a gente é família, a gente cria essa conexão, que é o que a gente mais preza com o cliente, com amigos, parceiros, com colegas de profissão. Acho que é isso. Isso aí. Cara, isso aí. Merece aplauso. Merece um aplauso. Vai pagar sobremesa, hein? Cara, só É isso. parabenizar vocês, porque acho que isso aí foi o resumo, né? Creio que desse podcast. Que legal. E como vocês falaram, a família é a base. Sim. E a gente percebe, sim, essa conexão entre vocês, esse respeito mútuo entre vocês. E eu tinha até uma pergunta que eu ia falar, né? Que sem a união de vocês, eu creio que a NT, ela não existiria. Não. Mas não preciso fazer essa pergunta, já está bem claro aqui. Não existiria E tudo, né? Como diz, Exatamente. né, a palavra de Deus, tudo cooperou para o bem. Né? Amém, é Para que verdade. vocês hoje tivessem essa família, seus sonhos fossem atendidos, ele também tivesse os sonhos dele atendidos e esse presente, que é a filha de vocês, que coroou. Amém. esse É a cereja do bolo. relacionamento É a cereja dessa do bolo. família aí. Cara, parabéns. Obrigado. Muito obrigada. Tô grato por receber vocês e por saber, conhecer um pouco da história de vocês aí. Pra gente foi Que muito isso, é importante. uma honra estar aqui. Obrigado. Muito Agradeço obrigada o pelo aí. convite, É, pela eu ainda oportunidade. tenho uma... Tem uma pergunta ainda? Tenho. Ah, Por Bora. favor. Na verdade, a gente pergunta para a maioria dos convidados, só que hoje eu vou mudar, né? A gente pergunta aquele vício de eletricista, só que hoje eu vou mudar. A gente tinha comentado aqui antes de vocês chegarem, e eu vou fazer com ele. Hoje, o Otávio, o NT, tá fazendo uma obra. Não tem lá no Raul Gil, para quem você tira o chapéu? Hoje aqui vai ser para quem você entrega o alicate. que Você tá numa obra ali, chegou o cara que você vai entregar o alicate pra ele. Fala aí, pode falar, cara. Eu vi que você é um cara que gosta de agradecer as pessoas. Acho que tem aquele cara que você fala, mano, esse aqui eu entrego meu alicate pra ele. Eu acho que hoje eu entregaria meu alicate pro... Vamos ver se é o mesmo que o meu. Eu acho que pro Leonardo da Letec. É. Que é o cara, inspiração pra gente, eu acho. Eu tenho outro. Quem que eu vou... Não, então você entrega um, ela entrega Tá, então eu entregaria meu alicate pro Leonardo da Letec. Um cara que eu considero muito, ele sabe disso. Eu já falei várias vezes pra ele que ele é minha referência hoje no mundo da elétrica. O cara é incrível, humilde, tem caráter. Eu acho que hoje, para você chegar em algum lugar, um básico que você tem que ter é humildade e caráter. Que é isso, se o ser humano não tiver um caráter e ser humilde hoje, ele não chega em lugar nenhum. Não passar por cima das pessoas, que eu também sempre falo isso. E esperar as etapas, né? Criar relacionamentos também. Então eu entregaria meu alicate pro
Léo da Letec. É isso aí, ó. Show. E você, entregaria sua O meu é um que não é famoso, não tem aqui plataformas, que é o Alessandro. O Alessandro é colega eletricista lá da nossa cidade e o Alessandro é tudo de bom. Ele tem um coração enorme e ele entregou pra gente muito mais do que uma amizade e tal, mas ele entrega conhecimento, assim, ele não segura Não, nada. posso mandar mensagem a hora que quiser pra ele, que E ele vai me responder. responde tudo, ele responde com carinho, com cuidado. Também é muito família, tem essa base viva nele, de ser família, de cuidar da família dele. Então eu me entregaria o alicate que eu não uso, eu entrego o dele. Pro Alessandro. É Isso aí, gente. Que bom, cara, tá vendo? Ó, criamos num dia, vamos se dizer, de estreia, porque é a primeira vez que vem duas, não vou dizer só o casal, mas duas pessoas Sim. participar. Criamos um quadro Um novo. quadro novo. Pra quem você É entrega o seu verdade. alicate. Show de bola, e é muito legal, é muito É legal. legal isso. Eu também agradeço vocês aí pela presença igual eu falei no início, prazer conhecer pessoalmente, né? Não, vamos. Que a gente e a gente vê vai que- se conhecer mais ainda. Com certeza, Vou a lá gente vê. visitar a SDO, pode ter certeza. Oh, com certeza. Tomar E um café lá. serão muito bem recebidos lá. Vamos É uma marcar. empresa pequena, mas é de coração enorme. É isso né? aí. E é isso que importa. Com certeza. A A gente gente vai preza fazer uma pelas visita pra parcerias. Né? Eu entrego meu alicate pra esse cara aqui. Esse cara é parceiro aí. Verdade. Parceiraço da Parceria já de SDO. anos aqui é família, né? Que legal. Como vocês estão falando, é família. A gente preza por isso, tem isso, esse respeito aí. E é isso que É importa. por A isso vida que é tá dando feita certo. de Verdade. É isso aí. relacionamentos. Igual a gente vê lá na rede social, vocês são pessoalmente, né? Eu digo vocês, mas é mais Sim, ele, sim. porque a gente tem mais ele que a gente vê. Não, só tem ele agora. Só tem ele. É que tem muita gente que eu conheço que cria um personagem, né? É. Atrás do Instagram ali. E não é o nosso foco. Então, a mesma coisa que a gente entrega lá no Instagram, a gente... Da mesma forma que você me conhece no Instagram, você vai me conhecer pessoalmente, você é a mesma pessoa. Isso é muito bom. É. Vou falar bom dia, boa tarde, boa noite. Vou te Pra depois a respeitar. pessoa não falar lá, poxa, mas não é assim, né? É. Então, Tem isso gente é- que manda lá mensagem criticando, eu falo, manda um direct, poxa, é assim, tal, tal, tal. Respondo todo mundo. Um monte de gente me manda, como que faz isso? Pra você ver, A gente tem ajuda o máximo 4 possível. anos de experiência, 4 anos de empresa. E um monte de seguidor me mandou, Otávio, você é minha inspiração, não sei o quê, eu admiro A gente muito o fica seu muito trabalho. feliz. Meu, Bacana, né? é muito Isso é muito gratificante, interessante, sinal que a gente tá no caminho Andando no certo. caminho aí. certo. E vai cada vez mais voar aí, né? É isso aí. A impressão que eu tive é realmente de uma empresa grande que realmente é, né? Amém. Vocês Amém, são... obrigado. A gente E agradece. vocês vão estar lá na FEICOM, né? A gente Vamos não- estar lá na chegou FEICOM, Os 3 dias, né? Você do falou? dia 8 até o dia 11, né? Ele e os 3 dias. Eu provavelmente só um. A gente do vai se dia encontrar lá então. 11 até o dia... Do dia 8 de abril até o dia 11, se eu não me engano. Acho que é assim. que é isso. 4 dias. E... Dar uma notícia aqui, acho que eu não postei no meu Instagram ainda, vou dar em primeira mão aqui, que a gente foi convidado para ser influenciador aí da FEICOM. Vamos estar lá como influenciador digital da FEICOM. Que bom, Tá vendo? Isso aí é tudo resultado do bom trabalho que tem sido verdade. feito. Então, Graças a início aí Deus. de novas portas que vão se abrir aí. Amém. E o legal da FEICOM, Projeto. que no começo que eu falei que eu trabalhei naquela empresa de caixa d'água de fibra de vidro, Sim. que eu era comprador, a gente já foi expositor da FEICOM. Lá atrás. E eu era comprador, eu que organizei tudo da FEICOM e tal. Foi em 2016 ali, 2017. Não fazia nem ideia que um dia você poderia. É aquela frase, né? Primeiro você começa. Depois você melhora. É Verdade, isso mesmo. boa. Tá vendo? Aí, É isso aí. graças eu sempre gostei era a primeira vez que eu ia participar da FEICOM. Dali pra frente, só fui Só gostando melhorou. e fui me apaixonando mais pela FEICOM aí. É verdade. E esse ano a gente teve esse convite aí de ser influenciador da feira aí. Que bom, show de bola. Obrigado, Isa Valadão, aí, pelo convite. Iremos nos encontrar lá com certeza. Vamos lá Isso aí. conhecer as novidades desse ano Sim. Isso aí. da construção civil, né? É isso aí. Gente, mais uma vez, obrigado, Raquel, Otávio. Obrigado a gente que agradece. Para nós foi um prazer enorme ter vocês aqui, né? Agradecer a SDO, minha empresa lá, JR Perfis, Veco. Conectores Ideal. Obrigado aí por receber também, né? Obrigado a gente. A receber os nossos parceiros também tão bem, né? Com certeza. E fica o convite para vocês conhecerem Claro, mais aí, ó, vamos. né?
a JR. JR Perfis, lá de Santo André. Isso. Tô pertinho, hein? O Júnior é verdade. gente boa demais, você vai ver que ele dá atenção Verdade. total lá. É Agradecer a Elétricas Galvão também, parceirão aqui, o Robson. E é isso aí, galera. Eu tô meio zoadinho hoje aqui, mas deu tudo certo. Deu tudo certo, só É isso que gratidão importa. aí. Pra quem não segue a NT Elétrica lá, vou deixar o Instagram aqui, @NT Elétrica. Segue a gente lá. Beleza? Marketing. Instagram. Isso, É, o tá cara Pra certo. não perder a oportunidade, tá certo. Beleza, agradecer também a Veco, agradecer a JR, obrigado novamente a vocês, tá bom? E Obrigada. o Instagram do podcast também. Ah, tem Choque de Ideias. Segue o pessoal Podcast lá também. lá. Pô, já tem, em breve vai ter um Mais novo um lá. Tem um episódio. novo, em breve, vai ter Isso. surpresa. Então segue lá também, segue a gente do Sem Intenção aí. Sem E é isso, gente. Obrigado por tudo. Né? Valeu, Adriano, mais Tamo uma junto. vez. Tamo junto. Bora que bora. E agradecer também o Vagnão aí da Shift, tá? No estúdio aqui que a gente tá agora. É isso aí. Obrigada, Gente boa Wagner. demais e é isso aí, galera. Obrigado. E se inscreve lá no nosso canal também no YouTube, deixa o like lá. Sem tensão também? No Sem Tensão. Sem Escreve lá ponto no tensão. 100 ponto tensão. Isso aí. E que Deus abençoe o projeto desses meninos aqui incríveis. Que eu Obrigado. tive a honra de conhecer hoje aqui. E é isso aí. Vai Isso dar aí. tudo certo. Isso aí. Sem Tensão Podcast que dá voz. Ao É isso eletricista. aí. É isso aí. Valeu, galera. Falou.